maravilha, gente. E essa honra que eu tenho de ter esse coletivo Choro na Rua, maravilhoso. Bebê, bebezinho, que honra ter vocês aqui. Por favor, ai, Silvério, que nossa, eu fico até nervosa, tô até... Gente, meus amores, esse coletivo Choro na Rua, que honra ter vocês aqui. Quero chamar vocês dois pra bancada, por favor. Agradecer, e eu vou alugar vocês hoje muito, se preparem, hein? Pode abrir umas garrafas dessa aqui se vocês quiserem. Tudo mentira, a gente é painel. Bem-vindos, meus amores, a mais um Sextou do Sem Censura. E eu começo com uma pergunta. O que é um choro pra vocês? Tá legal, pega no dicionário aí, eu tô esperando. Achou? Deu um Google aí? Então tá, vamos lá. A primeira definição é sobre o ato de chorar lágrimas. Reação à dor ou à emoção forte, que pode te levar ao pranto. Mas o que a gente viu e ouviu aqui agorinha foi um chorinho, que aliás não é chorinho não, gente. É choro mesmo, que é o nome do estilo musical, que nos emociona de outra maneira, gente. E nos emociona sempre. E hoje a gente vai falar desse gênero musical brasileiro que surgiu no Rio de Janeiro no século XIX, final do século XIX, e que mistura ritmos europeus, africanos e indígenas. O choro, gente, foi reconhecido em 2024 pelo IFAM como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. E em 2025, a Câmara do Rio de Janeiro também reconheceu o choro como Patrimônio Imaterial da cidade maravilhosa. A gente merece, né não? Uou! Ai, eu amo, gente. E para fazer essa homenagem ao choro, a gente recebe o compositor e trompetista Silvério Pontes. Ah, Silvério! Maravilhoso! Que descobriu a música, gente. Ainda era um garotinho desse tamanho, assim, um pivetinho. O Silvério, gente, é o criador do Choro na Rua. Esse coletivo que a gente viu agora, esse grupo maravilhoso, que abriu lindamente o programa de hoje pra gente. Temos também o... Ai, gente, maravilhoso. Todos são, mas dá vontade até de ajoelhar aqui. O maravilhoso Hamilton de Holanda. Uau! Um dos maiores instrumentistas brasileiros, considerado o reinventor do bandolim com 2 cordas extras. Ele passou de 8 para 10, depois eu explico. Você vai me explicar essa história que eu até fiquei gaga, hein? O Hamilton, gente, coleciona prêmios internacionais e vai falar pra gente dessa linda relação de amor que ele tem com o bandolim e, obviamente, com o choro. E tem mais, tem ele, vocês viram que eu dei um beijinho nele? O nosso bebê Kramer. Ê, bebê! Músico gaúcho Galvério de Vacaria. Seu nome é sinônimo de talento, né, gente? Afinal de contas, a gente está falando de um dos maiores acordeonistas do Brasil. E fechando a bancada de hoje, a nossa debatedora querida, que eu amo de paixão, porque esse ano, gente, tem novidade, hein? Tá no time de redatores do nosso Sem Censura. Que luxo, minha queridíssima parceira, Fabiane Pereira. Palmas pra Fabiane, gente. Bom, vamos começar, que eu tô louca pra escutar essa música e saber e aprender também, né? Começar a nossa imersão nesse universo do choro. Esse gênero musical, gente, que de triste só tem o nome mesmo. Porque, né, e nem sei, porque o choro de vez em quando é de emoção, é de alegria também. O choro, gente, ele é tocado em roda. Vocês viram, um formato que facilita a comunicação entre os músicos. Olho no olho, sentimentos assim trocados. Me corrijam se eu estiver errado, depois vocês vão explicar. Eu tô aqui, pelo amor de Deus, que eu estudei que nem uma doida ontem. Mas existe uma troca muito grande entre os músicos durante as apresentações, não existe, gente? Vocês tocando em roda assim, não é, Silvério? Com certeza. É um bate-bola, né? O choro, ele proporciona escolher um time que todo mundo gosta de jogar aquela pelota e um olhar para o outro e já saber mais ou menos a hora que você vai entregar a bola de novo. Sim. É mais ou menos isso. Eu tentei uma pelada bem organizada. Uma pelada bem organizada, né? Às vezes tem uns fominhas também, né? Tem uns fominhas. Roda de choro, Isso sai tocar um monte de música sem parar. O cara não quer parar de tocar, né? Aquele raro, cara mas que acha acontece. que tem muito talento, aí também Mas tem pode aquela errar. história que também o nosso amigo Henrique Casi sempre conta, né? Que também tem músicos que gostam, que toca como garçom, né? Servir. Gosta de servir. Esse É o Né? caso Mais elegante, né? isso aí. Não é, Henrique? Bonito, isso é É o bonito. caso do Zé da Velha. Zé da Velha, que você teve uma dupla O maravilhosa. Zé da Velha é garçom. Ele serve para música. Ele dá uma nota, resolve um problemão. Como é que era? Eu quero que você me fale um pouco, já que estou com... Eu ia te perguntar mais tarde, mas agora, Zé da Velha, que vocês dois... Como é que foi esse encontro, Silvério? O Zé da Velha, na verdade, é o elo do Pixinguinha, porque Zé da Velha Guarda Sim. tocava com Pixinguinha.
Donga também, né? Tocou com Donga. Ele tocou com a velha guarda toda. Toda, Então, aham. por que Zé da Velha? Porque tocava com a velha guarda, com Donga, João da Baiana, o pessoal da antiga. E ele muito garoto, tinha 17 anos. Eu só fui encontrar o Zé da Velha já com 23 anos, nos anos 80. Mas também esse encontro Aí também... eu aprendi a tocar, né? Porque ele que me ensinou. É mesmo, esse... Estava falando com o Hamilton. Eu aprendi a tocar choro. Eu não sei nem se eu toco bem ainda, ainda estou buscando. A gente está vendo imagens de vocês, olha que maravilha. Eu aprendi a tocar choro com o Zé, vendo o meu professor tocar. Que Porque lindo. eu acho isso fundamental. O músico, ele precisa ter uma referência, né? Eu perguntava isso para o Zé. Zé, quem que você gosta de ouvir tocar, que é o seu mestre? Ele falava que era o Raul de Barros. O Altamiro Carrilho é a mesma coisa. Sim. Todo mundo, no início, né, começa seguindo um grande mestre. Claro, claro. E eu toco trompete, mas o meu grande mestre foi um trombonista. Mas isso é lindo, isso é Pô, maravilhoso. Zé- Agora, Zé me ensinou tudo. o amor pela música foi desde cedo, né? Que seu pai é músico também. Sim. Como é que foi? Trompetista, seu pai era trompetista. A minha família toda, Cissa, família do interior do estado do Rio, e aquela coisa do garoto começa a entender, já vai para a banda. O meu tio tocava na banda, o outro tio era maestro, o meu pai era trompetista da banda, e eu, com 8 anos, já entrei na banda. Então, Você entrou na banda com 8 com anos de 8 idade? anos, criança, a gente já tinha aquela coisa da banda desfilar pela cidade. O que acontece? Isso em Laje de Muriaé? Em Laje do Laje, Muriaé. Laje é, do Muriaé. é. A banda era a principal atividade. Quando não era o futebol, as peladas, o time, era a banda de música. E a minha história começou ali, com 8 anos. Meu pai, quando passava tocando na banda, eu achava aquilo sensacional. Ai, lindo, Eu vou né? ter que tocar clarinete. Eu queria tocar clarinete, mas eu acabei indo pro trompete. Pois é, Ficou uma você coisa queria mais tocar fácil, com a- né? Trompete é mais fácil, né? Só que não, só que não. Bebê, o meu maestro me enganou. Ele falou assim para mim, sou Itagiba. Ele falou assim, Silvério. Eu falei, seu Itagiba, eu adoro clarinete, instrumento que eu gosto muito do som. Ele falou assim, "Ih, mas você não vai aprender esse instrumento, não, que é muito difícil. Eu, garoto, eu tinha 9 anos. Eu falei, como assim, seu Itagiba? Não, esse instrumento não é para você, você tem que tocar trompete, rapaz. Olha a sabedoria Como se fosse dele, mais né? fácil, né? Como se fosse mais fácil, né? amigo? Clarinete não dá pra você, mas trompete dá. Não, mas era a sabedoria dele, porque o meu pai tocava trompete, para mim ia ser Sim, fácil sim, ter um claro. instrumento em casa. Claro. Né? Hoje em dia a realmente- gente agradece, né? E realmente o trompete é um instrumento que tem que tocar até ir para lá. Eu Pra quero, não sei eu quero pra onde. conversar com todos vocês, porque eu quero aprender muito sobre choro, hoje que a gente gosta tanto, né? Fabi sabe que é uma Fabi é- expert, né? Mas eu não. Eu só sou uma ouvinte, assim, uma fã. Agora, a gente estava conversando um pouquinho antes, gente, de começar o programa, e eu tinha estudado ontem, eu fiquei, juro, me dedicando a aprender o choro. Eu falei para um amigo meu que é músico, Ricardo Silveira, o grande Ricardo Silveira, eu falei, amanhã a gente vai falar sobre o chorinho, vai estar o Bebê, vai estar o Hamilton, vai estar o Silvério. Ele, cara, só vai ter craque, mas não fala chorinho! É choro, entendeu? Então, gente, é choro, né, Fabi? É, mas E você- veja bem, desculpe te interromper, Não, o Pixinguinha chamava de chorinho, né? Não O chorinho é uma maneira carinhosa, né? É. O gênero O tudo bem é Pixinguinha, choro, o Pixinguinha né? era todo fofinho, na verdade, É. né? Era uma figura, uma personalidade toda meiga, Sim. toda fofa. Ou um Então, choro ele chamava de pequenininho, choro. né? Tinha gente que dizia, que diz até hoje, não é choro, não é chorinho, é choro. Mas tem quem diga, o Pixinguinha chamava de chorinho. Entendeu? Então não é bem assim, tem algumas variantes aí nessa história, né? Mas você estava me contando uma história antes de começar o programa. Eu acho que o chorinho é uma maneira carinhosa e o choro também tem choro de 2 partes e de 3 partes. O chorinho pode ser um chorinho de 2 partes. Ele é Boa menorzinho. definição. Inventou agora, né? Improvisador nato, né? Gente, porque eu senti uma sensação de que alguém está tentando me enrolar. Eu senti uma sensação muito forte de que alguém está tentando me enrolar. Mas esse é que é o barato. Ô, Agora, Cícero, é uma polêmico, coisa né? legal, Isso é polêmico. a gente está falando que chorinho, chamar de chorinho, essa coisa afetiva, parece que o choro, essa paixão pelo choro, acaba sendo afetiva mesmo porque passa de pai para filhos, né? Todos vocês aqui tiveram em casa pais que passaram para vocês essa paixão, né? O Silvério acabou de contar, mas o Bebê e o Hamilton também teve essa experiência, né? Sim. Então acaba que é afetivo mesmo. Hamilton tem uma história também incrível, porque assim, carioca,
filho de pernambucano, lá de Moreno. Moreno, né? Muito pequenininho, morou em Brasília, teve adolescência em Brasília, depois morou na França. O que essa mistura toda influenciou na sua personalidade, na sua música, na sua musicalidade? Primeiro eu quero dizer que eu sou seu fã. Agora Você é uma pessoa muito especial. Gente, que eu sou muito fã de vocês, cara. Viu demais. Tô gelada hoje. Minha mãe lá fala, ó, desde o vídeo show que Dona Teba, Não, é que eu maravilhoso. vejo Teba? a Cissa Guimarães, dá um beijo nela e tô acompanhando ela agora também no Sem Censura. Dona Teba? Dona Teba. Dona Teba, eu quero lhe agradecer. Primeiro para a senhora, um beijo enorme. Agradecer o carinho, mas agradecer mais do que tudo ter posto esse homem no mundo, pelo amor de Deus. Né? O Brasil agradece a senhora, Dona Teba. É o Muito mundo. obrigada, tá? Um beijo, minha A gente querida. agradece também, tia Teba aí. Mas qual foi? Você, tantos lugares que você, essa mistura de lugares que você morou, eu imagino que tenha influenciado a sua personalidade, obviamente, e a musicalidade também, né? Total. E graças a Deus foi começando pelo choro. O choro me deu a base musical, a base técnica, a base espiritual até, para tocar o que eu quiser, sabe? Então, eu me lembro de aprender com meu pai, assim, ele pegava o LP e botava agulha no LP, né? Aí, primeira parte, pum. Aí eu e meu irmão Fernando, a gente tirava a primeira parte. Aí vamos para a segunda, aí ia para a agulha, para a segunda parte. E aprendendo aquilo ali de uma maneira natural. Tinha uma outra coisa que ele fazia, eu tinha 6, 7, 8 anos, bem criança mesmo, e ele gostava de pegar, a gente pegava um papel, anotava as músicas que a gente tinha aprendido, e aí cada dia do ensaio, cada dia que a gente ensaiava todos os dias, Cis. Mas eu nunca achei aquilo uma obrigação, Sim. nunca achei que Nem aquilo percebia era... que era um trabalho, uma obrigação, Nada, estudo, era gostoso. Era E a prazer. gente, no final de semana, ia tocar no Clube do Choro. Então, o resultado do ensaio, a gente aplicava ali no Clube do Choro, e via aquelas pessoas público, todas, né? as pessoas gostando sensacional. e sorrindo pra gente. Aquilo era o máximo. E tinha Seu uma coisa que pai era era um cara uma bobeirinha. maravilhoso, Maravilhoso. né? Meu pai também maravilhoso, seu Américo. Cara, né? seu Tá Américo. no céu. Seu Américo, obrigada, seu Américo. obrigado. E aí a gente anotava, assim, isso era coisa de criança, né? Depois de cada música era uma estrelinha. Aí, por exemplo, dia 3 de março, 4 de março, 5 de março, 6 de março, cada dia, aí a gente marcava. Um dia era uma casinha, outro dia era uma flor, outro dia era uma estrelinha, outro dia era um bichinho. Então chegava assim, depois de 4 meses, eu tinha 6 para 7 anos, eu via aquela lista com muitas músicas e muitos bichinhos, assim. Então a gente ia aprendendo de uma maneira lúdica, sacou? Nunca foi uma coisa... E ouvindo, meu pai era né? militar, meu pai era militar, mas assim, sempre colocou essa questão da disciplina com a vida e com a música de uma Sim. maneira muito natural e leve, agradável, assim. Então eu agradeço ele demais e poder ter crescido com essa influência também da música nordestina, né? Do frevo, do baião, do Gonzaga, forró, né? do forró, do Nelson Ferreira, Sim. enfim, vários compositores. O choro, ele também tocava sua bossa nova, João Gilberto, Tom Jobim, né? Mas basicamente assim o início foi esse aqui, ó, Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim, Né? Nossa, Jacó do monstro, Bandolim, né, Milton, gente? ouvi, é Muito, sensacional. Jacó, as músicas, Monstro, as músicas de sagrado. Pixinguinha, né? A própria Chiquinha Gonzaga Chiquinha que tá ali Gonzaga também. tá ali, Então eu tive essa sorte, junto com meu irmão, desde pequenininho, conviver com esse repertório e participar das festas, porque na verdade a gente era meio ETzinho, assim, porque era tudo adulto e duas criancinhas ali tocando, né? Bonitinho. Então, Você tem guardado essa coisa dos desenhinhos todos? Tem um. Ai, Minha mãe você não tem. trouxe. Minha mãe tem lá em casa. Ai, dona Eu Teba, mandei coisa uma mais foto linda. aqui pra cá, eu acho que eu mandei uma foto Pois pra cá. não. Tem uma foto que eu quero mostrar, porque eu quero que você explique, tá? Tá. Porque a gente não sabe direito. Bota essa foto. Uma foto... Oh, meu Deus do céu! Era meu concorrente Olha já. lá, olha lá. Concorrente Já com nas o Bebê. teclas. Isso aí foi minha primeira apresentação no Clube do Choro de Brasília, no dia coisa 5 de setembro linda, de né? 1981. E você lá com a sua melódica. Com minha melódica, meu pai ali, com um cigarrinho dele aí no cinzeiro antigamente. Um copinho de uísque, meu irmão no cavaquinho, Fernando César, e eu tocando na escaleta. Eu ainda nem tinha aprendido a tocar, nem tinha bandolim ainda nessa época, era na escaleta. Oh, meu Deus, você é muito bonitinho. Pezinho nem encostava no Olha chão. o tênisinho, gente, era um conga. Não, e a carinha de concentrado, vem né? cá, 2 anos depois daí, você já me estreou no Fantástico, né? Exatamente.
No dia 30 de outubro de 83, 2 anos depois, Mas que menino metido, gente. Você sabe como é que foi? Olha lá, Silvério, o que eu faço com Eu, desse? quando vi, eu e o Zé da Vera fomos a Brasília, quando eu vi o Hamilton tocando, eu e o Zé da Vera, nossa, a música tá salva, né? A música tá salva. A música tá A música tá salva, esse menino tocando. A imitação Ele do Zé. tocando com o Armandinho, cara, ele já quebrando o pau, já, sabe assim, tocando Armandinho com foi outra naturalidade. grande influência. É. Armandinho foi outra grande influência. pra mim Vocês também. dois tocando, foi lindo, eu lembro disso. O Hamilton devia ter uns 14, 13 anos já. Foi nessa época, né? Tava 1000 anos luz na frente. Ô, Hamilton, você falou que desde muito pequenininho seu pai te brincava com você de música. Você fez isso com seus filhos? Você tentou passar isso? Fiz, com certeza fiz. Meu filho também é músico. Ai, que legal. Minha filha vai ser psicóloga, mas ela canta tão lindo. Gente, eles me fizeram uma homenagem de aniversário. Me mandaram uma gravação, os dois cantando. Oh, eu meu fiquei Deus chorando. do céu, Eu estava imagina. viajando, então, no Ai, hotel, quebra eu estava geral. no hotel solitário, eu sou o maior chorão de quarto de hotel, né? Desde quando as crianças estavam né, pequenininhos, eu viajando, eu com saudade, aí eu choro. Mas eles cresceram, então eu parei de chorar, né? Eu falei na abertura a história do seu bandolim, que você inventou um bandolim 8 cordas, né? Esse maluco aqui me botou mais 2 cordas. Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu? Como é que você imaginou? Mostra pra gente, Mostra. por favor. Na realidade, Cícero, o grande mentor, o instrumento que me fez criar um jeito de tocar no bandolim de 10 cordas foi o violão. Quando eu aprendi a tocar violão, a minha cabeça quebrou, assim, eu tinha 12 para 13 anos. Porque o bandolim, ele tem uma tradição de ser um instrumento melódico, solista do choro, dentro da realidade do choro. E o violão, ele tem essa coisa, como a sanfona, como o piano, né? Que ele faz os acordes, ele faz acorde junto com ritmo, com melodia, Mais tudo junto ao mesmo encorpado, tempo. né? Mais... Fica aquela coisa que a gente chama de polifonia, né? Que são vários Sim, sons ao sim. mesmo tempo. E aí eu queria fazer isso no bandolim também. Cheguei a ver o Armandinho, que toca uma guitarra baiana de 5 cordas Sim, também. O Cincinato, que era um bandolinista daqui do Rio, que morou lá em Brasília, que tocava tudo com acorde montado assim também. Eu falei, não, eu preciso ter um bandolim de 10. Aí fiz com um luthier lá de Minas, o Virgílio. E basicamente, assim, a diferença que eu acho é a possibilidade que a gente tem. Se eu tocar, por exemplo, uma música tipo Asa Branca, né? Eu posso fazer a melodia, posso fazer a harmonia. E posso fazer o ritmo. E filho não precisa da gente pra nada. Claro que não, Bebê, precisa. obrigada, Bebê. Foi ótimo ter te visto aqui hoje, Bebê. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, O Hamilton agora vai seguir o programa. Mas No lugar da Cida. Ele vai sentar Mas calma, aqui, eu não peguei o acordeon ainda. Ele não precisa do jeito. Mas a ideia, na verdade, era assim, aprender o que eu fazia no violão no bandolim, sacou? Não era que eu queria tocar sozinho. Deus me- Sim, entendi. O mais legal da vida é tocar com as pessoas, não é Claro, tocar sozinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um momento da solidão, do estudo, né, do mergulho, né? E aí, poxa, eu falei, preciso ter um instrumento assim. Então veio daí dessa ideia. E Não, hoje agora em é dia incrível tem... porque Desculpa, fala você. Hoje em dia tem vários jovens tocando bandolim de 10 cordas, né? Olha, Virou uma isso é uma febre, alegria. né? Vários, não só muito bandolim de legal. 10 cordas, como cavaquinho de 5 e de 6 cordas também. E todos os luthiers hoje do Brasil que fazem bandolins, que constroem bandolins, fazem bandolim de 10 cordas. E trompete Olha, com 4 pistos também, eu já vi. É mesmo? Que toca o gravão lá embaixo. Faz pum, 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 já tem. Deixa eu até Fuga. quero falar pro pessoal de casa, gente. Luthier é uma profissão incrível, uma belíssima profissão. São os criadores, quem constrói os instrumentos, né? Isso. De madeira, Em geral, basicamente, são né? gênios, São todos eles. gênios, Né? gênios. Pessoas difíceis. Nossa. Agora, bebezãozinho. Tu veio lá de Vacaria, guria? Barra. Tu é Gaudério? Eu sou da cidade mais fria do Brasil. Mas já estive lá, guria? Já Mas estiveste? lá, fazendo teatro? E é frio, né? Mas, frio. mas tem um calor humano também. Tem. Eu gosto de Vacaria, eu gosto muito. Mas agora eu costumo dizer que eu sou vacarioca, né? Porque Adorei. já estou aqui há quase 20 anos. há 17 Vacariou anos, total. né? Vacariocou. Vacarioquei, Vacariocou é. total. Me Agora, apaixonei por essa beleza aqui. vocês estão lá tocando acordeon, você é um dos maiores acordeonistas que a gente tem nesse país. Mas lá, eu sei porque eu fui casada com gaúcho. Sim. A gente chama de gaita. É a gaita. Não é, gente? Exatamente, Sim, é. Exatamente. Lá é gaita. A gaita.
No Nordeste é sanfona. Sanfona. Mas o nome mesmo original é acordeão. acordeão. É. E Ou como é- acordeão, antigamente Ou se chamava sanfona. acordeão. É. Hoje em dia não se usa mais acordeão, mais acordeão. Agora, como é que o choro entrou na tua vida? Fala. Então, o choro... Olha você com a gaita. Ah, lá. Ai, que bonitinho! Bebezinho. Ah, bebezinho. Então, aí eu devia ter, sei lá, 14 anos, 15 anos, alguma Vocês coisa assim. começaram muito cedo, É gente. ali que veio do bebê, né? Foi um pouquinho depois. Na verdade, assim, eu gosto de começar a minha história antes de mim, que foi a história do meu pai. Assim, o meu avô, pai da minha mãe, queria que o irmão dela, o irmão da minha mãe, tocasse acordeon. Então, eu sempre conto essa história porque é muito bonitinha, porque aí, só para você ver como eu não tive escolha da coisa, né? Então, o meu avô foi atrás do meu pai, né? Que até então não conhecia minha mãe e tal, nem meu tio. E meu pai já era acordeonista famoso lá em Vacaria. Então, o senhor encontrou meu pai, o senhor pode ir lá dar uma aula de acordeon para o meu filho e tal, que era o meu tio, né? Viria a ser o meu tio, claro. exatamente. Então, meu pai, mas eu sou um cara muito intuitivo, não sei dar aula e tal, mas pode ser do jeito que você souber, você vai lá ensinar o meu filho. Pode ser? Sim, pode ser. Aí um dia eu fui lá buscar ele com aqueles carros antigos maravilhosos, tem as fotos lá até hoje na minha casa, modelo A, né? Aquele carro maravilhoso. Fui lá buscar meu pai contava esses detalhes, né? Aí chegou para dar uma aula de acordeon pro meu tio, e quem que aparece lá, uma certa hora? Alguém quer um cafezinho? Linda, maravilhosa. Alguém quer um cafezinho? Meu pai olhou, acho que eu vou querer mais que um cafezinho. Né? Então, assim, a história da minha família toda em torno do acordeon, né? Da Uniu, música. fez a família, construiu a Exatamente, família, eles né? se encantaram um pelo outro ali naquelas aulas de acordeon, se casaram, constituíram família, 3 filhos, 45 anos de amor puro, de casamento bem-sucedido. Graças ao acordeon. Graças ao acordeon. Então, como o Hamilton estava falando antes, que eu também sempre tenho essa fala, não escolhi tocar acordeon, ele me escolheu. Porque eu acho que a pessoa que tem alguma facilidade para música, tem algum talento, depende do que o pai ou a mãe ou quem está ao redor coloca na mão primeiro, né? Com certeza. Se o Hamilton estivesse lá e o pai dele tivesse colocado um fagote na mão dele, ele seria o maior lógico. fagotista do mundo. Então, é isso. Então, eu sou acordeonista... Tá aqui, ó, no sangue, né? Exatamente. Então, eu sou acordeonista, gaiteiro desde criança, e a música gaúcha, que foi como eu comecei, ela tem uma coisa muito parecida com o choro, que é a coisa da técnica, né? Os acordeonistas gaúchos, eles chamam mais atenção, os gaiteiros chamam mais atenção do que o próprio cantor no baile, né? Então, porque assim, os acordeonistas Albino Manique, Luiz Carlos Borges, Edson Dutra, esses caras, quando entram no baile para tocar, é música virtuosa, assim, coisa com técnica para tocar música clássica, música erudita. Só que para dançar, né? Para as pessoas e o shot, né? Uma coisa muito interessante. Eles agora vão isso. começar a conversar a sequência. Exatamente. É o baile, E é o eles baile. entendem e a gente Exatamente. fica aqui assim, sem entender Exatamente, como o choro também, porque o choro é muito dançante. Só que o choro também tem muita técnica. Então, a coisa da música gaúcha que eu vejo que tem muita similaridade com o choro é essa coisa da técnica. Então, quando eu conheci o choro, quer dizer, eu conheci o choro lá do Sul, mas não tinha esse encantamento. Vaneirão. Nessa época da foto já, não? Não, ali eu conheci alguns choros, né? Tocava choros de músicos gaúchos, porque os músicos gaúchos também tem um outro Radamés. né? Craque, que né? compõe Mestre. choro, né? Mas eu também, na minha casa, meu pai tinha cabeça aberta, também tinha os discos do Sivuca, que era Nossa, já era o chorão, tinha os discos do Oswaldinho do acordeon, tinha os discos do Luiz Carlos Borges, que também tocava o choro, Albino Manique. Então, para mim, era uma mistura de música gaúcha com choro, já desde pequeno. Então, quando eu cheguei no Rio, em 2007, eu conheci o Paulo Moura, né? Boa. Foi o primeiro músico que eu fui tocar. Então, aí eu comecei a fazer os experimentos de verdade com choro, né? A fazer uma imersão no choro. E logo depois, num show que a gente fazia semanalmente na Lapa com o Paulo Moura, o Silvério Pontes e o Zé da Velha apareceram. Nossa Senhora! E já aí eu tava tocando cantando ali, show. né, experimentando tudo, aquelas influências de música gaúcha junto com o Paulo Moura, que o Paulo Moura tinha uma cabeça gigante, super aberta também. Sensacional, Experimentava mestre. tudo, queria que eu Gênio, tocasse gênio. tango. Agora você vai tocar um tango aqui no meio. Agora Então, você vai então tocar. não tinha essa, né? Ele imita, Milton. Ele imita melhor. Ele Você imita vai melhor. tocar um tango para nós. Sim, agora. Agora, toque um tango. Exatamente, gente. Então eu comecei a fazer essa mistura da música do Sul com a música, quer dizer, o Radamés Inátali, que ele citou antes, que também é um gaúcho, o Chiquinho do Sim. acordeon,
eram músicos que nasceram no Rio Grande do Sul, mas não tinham essa coisa da música rural, da música gaúcha, que eu trago comigo. Eram músicos mais urbanos, digamos assim, né? Músicos mais acadêmicos, né? Eu sou um músico da rua, um músico que aprendi a tocar no CTG. Toca no que choro aprendi na a rua, tocar... né? CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Exatamente, é. Então eu tenho essa história mais intuitiva, mais da rua, é por isso que eu toco no choro na rua, exatamente. Agora, é Então legal. foi o elo que aconteceu do choro. Em 2007 foi tocar com o Paulo, depois o Silvério... Desculpe. Aí Nada. o Silvério e o Zé da Velha me viram tocar com o Paulo. Pô, mas tá, esse cara é bom pra gente chamar pra tocar também. Aí eu comecei a virar um chorão, de verdade, e me apaixonar loucamente por isso, um bebê chorão. Aí o Alessandro deixou de ser Alessandro e virou bebê. Não, isso já foi antes, é outra história. Tá. Nossa, tem Temos mais história. pano pra manga aqui. Vá, guria. Virou um Mas, bebê ô, chorão. Cícero, é legal ele falar isso, porque muita gente acha que música sem letra é uma música Exato. parada. E não é, né? Você tá contando aí que o acordeão muitas vezes fazia o baile render. Me Sim, lembrou do baile do Almeidinha, que eu ia toda quinta-feira, 2015, 2016, no Circo Voador e juntava uma garotada, É, exatamente. uma Ouvindo música juventude, instrumental. ouvindo só música É isso que é a instrumental. ideia do choro na rua, que eu A acho que ideia é é o mais essa. importante, É. levar essa De música que vocês as com pessoas choro têm na rua, medo, né? é. Sim. As pessoas têm medo da música instrumental muitas vezes, né? Sim. Tem medo de não Porque não tem entender. letra, né? Existia um programa em algum canal de televisão antigamente que era Quem Tem Medo da Música Clássica, né? Era o senador Arthur da Távora. Arthur da Távora que fazia. É, Então, que era para exatamente. desmistificar isso tudo. Não, que e a o música- projeto Aquário, que tinha no Rio de Janeiro, colecionava mais de 1 milhão de pessoas na Quinta de Boa Vista. Karabchevski, não é? Exatamente. Ouvindo música É. instrumental. Eu acho que precisa estar na rua. A É. gente tem que tocar nos Popularizar, lugares. tocar. Eu também acho. O choro é uma música popular, urbana. Ela nasceu na rua. Ela tocava nos coretos, não sei o quê. E é incrível, Cícero, quando a gente está tocando num lugar, você vê o pai passando com a criança de mão dada, a criança olha para trás para ver onde está vindo aquela música. Isso é lindo, né? Isso já é o... Já se reconhece ali, né? Exatamente. É uma música carioca, cara. Uma música carioca que Uma surgiu. música nossa, né? Surgiu que era no catete, aqui eu tenho até que a gente estudei, porque é uma mistura também do erudito com o popular, o choro, não é, O Silvério? choro veio da Europa, né? Na É. verdade, é uma polca que chegou aqui no Brasil, passou pela moenda de cana e virou o machixe. Eu quero pedir agora pro meu querido bebezão lindo e o Silvério irem lá pro nosso grupo Choro na Rua. Hamilton, você me espera aqui. Pelo seguinte, gente, a gente agora vai de choro na rua e no próximo bloco tem mais histórias, mais música e, claro, mais conversa muito boa, muito aprendizado, hein? Fica com a gente que o choro aqui é só alegria. É com vocês, Choro na Rua!
E a gente está de volta com o seu Sem Censura, que hoje, gente, recebe o trompetista Silvério Pontes, o instrumentista Hamilton de Holanda e o mestre do acordeon Bebê Kramer. Gente, olha só com quem que eu tô metida hoje nessa celebração ao nosso choro. Agora eu quero saber de vocês todos, mas vou começar com o Silvério. Silvério, me fala a importância do choro na formação dos músicos brasileiros. Eu acho que o choro, assim, eu tenho absoluta certeza que o choro é a base estrutural da música brasileira. Do choro veio, depois do choro veio todos, MPB. O choro é uma música robusta, que tem mais de 150 anos, uma música verdadeira que representa a música instrumental em qualquer lugar do planeta. Sim. Porque eu vejo, assim, os americanos, eles trabalharem muito a música instrumental deles e expandiram isso para o mundo afora, né? O choro é uma música que precisa ser feito dessa forma. O Hamilton, o Yamandu, o Bebê, eu vejo isso expandir, porque o choro é uma música que pode tocar em todos os lugares, Com certeza. festivais de jazz, em todos os lugares que a gente imagina que... Porque é uma música que fala a verdade, né? Que é uma música que nasceu aqui no Rio de Janeiro, que tem uma base estrutural forte, que você vê que todo músico que tem uma base dentro do choro, ele toca, tem facilidade de tocar qualquer coisa. É versátil, né? Exato. Olha aqui, só olhar para o lado. Só olhar para o lado. Se você olhar na história da música brasileira, por exemplo, a relação do samba com o choro. O samba seria um irmão mais novo do choro. Aham. Se você olhar a bossa nova, que é a música brasileira mais tocada no mundo, né? Todo lugar que eu vou é impressionante. A primeira bossa nova, Chega de Saudade, se você pegar a entrevista do Tom Jobim, ou ler o livro sobre ele, está dizendo lá que quando ele começou a compor, ele estava compondo um choro. Ele finalizou, aí daí ele mostrou para o Vinícius, daí ele botou a letra. Depois que o João Gilberto gravou, aí passaram a chamar a bossa nova, mas até então, na cabeça dele, ele estava compondo um choro. Ou seja, isso que o Silvério falou faz todo sentido. É uma música que está na base de tudo. Se a gente pegar, por exemplo, o forró que a gente falou aqui no começo, o baião, o frevo, para mim é uma maneira nordestina de se tocar, de se fazer o choro. Dominguinhos falava isso, né? O Dominguinhos falava isso, né? Os meus forrós são choro com ritmo de forró. Com ritmo de forró, exatamente. Os primeiros discos de Luiz Gonzaga, se você ouvir, ele nem cantava ainda, ele gravava discos instrumentais e eram com choros. Quem acompanhava ele? Quem era? O Dino Sete Cordas, que foi quem acompanhou o Jacó a vida inteira, quem acompanhou o Cartola a vida inteira. Então tem essa conexão, inclusive entre, no momento que o samba virou o samba, né, que teve aquele marco do Donga, do Pelo Telefone, eles eram parceiros, era Donga, era Pixinguinha junto, né? Os caras que criaram esse gênero, esses dois gêneros, eles conviviam entre si. E as gravações, se a gente pegar a gravação de Pixinguinha, de Jacó, os músicos que tocavam com a turma do samba são os mesmos músicos que tocavam com a turma do choro. Então, isso que o Silvério falou tem todo sentido. Sim, É uma música cantores, base, sabe, de tudo, que depois deu origem à bossa. A própria MPB, por exemplo, a gravação de Sampa do Caetano Veloso é um choro. O choro, Tem várias coisas também, assim. né, Hamilton? O Garoto. O Garoto, Gente Humilde, é um Gente choro. Humilde, que é um clássico da música O brasileira. Chico botou letra. Sim, E não é à toa que o Pixinguinha é a grande referência de todos esses grandes nomes da nossa música, né? Sim. Os jovens, os consagrados. Pixinguinha sempre é um nome que é lembrado por todo mundo. Então, assim, é importante para um jovem músico, assim, já começar aprendendo choro, assim, como se fosse uma base, né? Quando a gente vai nesses festivais de música, a gente vê muito, assim, as jam sessions que tem depois do show principal. Por exemplo, vai num festival de música e tal, tem oficinas de música e tal. E depois, mais tarde, tem um show e depois tem as jam sessions, que os músicos se encontram para tomar um drink, para comer alguma coisa e dar umas canjas. A gente vê que a música, a única que é originalmente brasileira, instrumental, é o choro, né? Porque as outras que se tocam, por exemplo, tem muita música do Tom Jobim, que é canção, que vem da canção. Por exemplo, isso é canção, isso tem letra, né? Aí tem o João Donato, coro de cor, essas são músicas de jam session, mas são todas que vêm da canção. A única que é originalmente instrumental brasileira, originalmente instrumental brasileira, é o choro. É o choro. É o choro. Agora, o Hamilton, você fala, eu já li você falando que assim, o choro é primo do jazz. Tem essa familiaridade? Eu acho que é tipo aquele primo que a gente considera irmão, sabe? Sim. Da família. Pô, meu irmão.
Porque tem a base que a gente precisa destacar importante, a parte africana, a parte rítmica, a parte certeza, a negra, parte africana. a parte social, assim, que tem dentro do choro, que teve no jazz, também. né? Se a gente for fazer uma coisa, um paralelismo assim entre lá no começo tinha o Scott Joplin que fazia os ragtimes e aqui o Ernesto Nazaré fazia os tangos brasileiros que até então ainda não eram chamados de choro, né? Tipo Odeon, né? Que é uma música lá dessa época, que é a mesma época do então lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. É, Então claro. isso rolava de lá e aqui de cá a gente ia fazendo essa coisa do choro. Então, para mim, e assim, além de tudo isso, o mais assim, chocante é ver a maneira livre como os músicos do jazz se relacionam com a música e a gente aqui no choro. É muito parecido, sempre procurando alguma novidade, procurando alguma frase nova, querendo fazer alguma coisa que não foi feita ainda, sabe? Tem essa... buscando esse frescor. Isso é muito legal, e aí para né? mim, é primo irmão. Mas é mesmo, eu também acho. primo E irmão. tem a questão também do improviso também, né? Total. Total, né? Na verdade, no começo, talvez o choro tenha tido uma coisa mais ligada à música clássica do que o jazz. Então, as improvisações eram variações. A gente pegava Variações sobre o mesmo tema, a gente né? pegava uma melodia, mudava uma notinha, uma outra, uma coisinha, mas a essência da melodia interpretação, se mantinha ali, Sempre né? circundando a melodia principal, né? O jazz não, o jazz é inventar uma outra melodia completamente diferente Em cima da harmonia. em cima dos acordes que o pianista, ou o violonista, ou o guitarrista estão fazendo. Então tem essa diferença. Só que assim, de uns 20 anos para cá, Tá se talvez, soltando mais, não, a choro galera tá- a juventude é porque tem que se soltar mesmo. Ao mesmo tempo que, como o gênero já tem 150 anos, tem que ter a galera para segurar, porque tem o IFAM aí, Claro, tem o Dia claro. Nacional do Choro, tem o IFAM, tem o... Que você contribuiu muito Também. pro Dia Nacional do Tem que ter a Choro. Foi você, né, garoto? Também, Ó, 23 de abril. Exatamente. Ó, viu? Mas tem que ter a molecada para azucrinar, para puxar para outro lado também, encontrar outras coisas, outras sonoridades, porque valoriza mais ainda o choro. Claro, Ô, claro. Cissa, tem uma coisa legal. O Hamilton tem um disco de 2013 chamado Mundo de Pixinguinha. Ele podia falar um pouco desse disco, porque ele foi responsável Sensacional por esse levar disco. o choro, que é muito brasileiro, para o mundo. Fala um pouquinho Isso é muito desse, importante, por desse favor, disco. Hamilton. O Whindersson Por favor. Marsalis tocando 1 a 0, Tocou, maravilhoso. Nossa! É fogo, né? Maravilhoso. fogo. Nossa, o Whindersson maravilhoso. Isso foi um papo, uma ideia junto com o Portinari, que é meu parceiro de trabalho já de 20 anos. E a gente, os caras são teus amigos da gente, eles gostam de música brasileira, por que a gente não chama eles para fazer um disco só com música de Pixinguinha? Aí topou, foi Tuti Valdez de Cuba, Omar Sosa de Cuba, Richard Galliano francês, Stefano Bolani italiano, aí teve Odete Ernest Dias brasileira, que é francesa brasileira, né? E todos também. eles comungaram. E o Whindersson Marsalis, que eles falaram aqui tocando 1 a 0, que foi um sensacional negócio, foi uma improviso. gravação Caramba! assim. E pior que é o seguinte, E o ele que eles improvisando, falavam né? do choro, Hamilton? Com você? Cara, o Tuti foi o seguinte, a gente Isso, adoro, adorei. Conta essa fofoca Conta essa pra nós. fofoca aqui, adorei, eu tava lá, ele tava morando em Málaga nessa época. Eu fui... Na Espanha? Na Espanha. Eu fui em cada cidade, assim, gravar com os caras. E aí eu cheguei na casa dele, botei a parte do Lamentos de Pixinguinha. E ele lendo, né? Quando chegou nessa parte, ele parou de tocar. Começou a chorar. Aí ele falou assim... Como pode esse senhor é iluminado, e começou a falar sem parar, coisa assim. linda, gente. Eu falei, rapaz, eu também fiquei meio emocionado, me arrepiando, assim, né? Ou seja, quem conhece sabe da grandeza, e quem não conhece fica chapado. Vocês são meio embaixadores, né? E tinha que É ter uma espécie honrarias, né, a Pixinguinha, né, cara? Eu também tive o prazer de gravar com o Henrique, que está até aqui junto conosco. Pixinguinha inédito, tinha um baú com mais de 40 canções guardadas, que ele escrevia e jogava assim cada melodia mais linda do que a outra. E tem choro que não tinha nem nome, choro número 7. É uma coisa incrível, assim, a potencialidade do compositor desse extraordinário músico Pixinguinha. Com certeza. Divisor de certeza. águas, assim, Com né? certeza, Nanda? total. Agora eu vou ele dizer um emociona. negócio para vocês, assim, aí é muito particular meu, que desses músicos todos que eu aprendi, né, e que, assim, são influências, que a gente falou de vários aqui, inclusive o Radamés Radamés Inhatali, que eles falam que Mas se eu tiver É. que resumir um nome na minha vida, assim, Rafael Rabelo. Rafael Rabelo, querido, gente.
O Rafael Conheci muito. foi um cara espetacular, que músico, que inventou duas maneiras, porque ele inventou Que violão, uma maneira meu de Deus. tocar o sete de aço, seguindo a linha do Dino sete cordas, e também inventou uma maneira de tocar o violão de corda de nylon, que aí já era mais solista, e aí deu as aventuras dele pelo flamenco, por outras músicas também, gravou um disco de Tom Jobim que é maravilhoso. Então, acho que o Rafael também é um cara que a gente tem que Sim, que a sempre gente tem que reverenciar, lembrar e relembrar, reverenciar, que é exatamente. maravilhoso, O seu maravilhoso. Capricho de lembrança, Rafael em lindo. homenagem a ele? Eu tenho uma música que chama Capricho de Rafael, que eu fiz pro Rafael, baseado assim numa sonoridade, como ele gostava muito da música flamenca. A gente tá vendo o Rafael tocar. Né? Cadê, gente? Tá ali. rolando? E olha ele aí. Olha ele ali, gente. Ai, que maravilha. Rafael é genial. Que maravilha, viu? Pena, se ele tivesse vivo, eu tenho certeza que ele ia estar com a gente, Com convivendo. certeza. Na primeira vez que eu vi um vídeo do Paco de Lucia, um pouco se Preocupado, Preocupado, né? O Paco de Lucia é considerado o maior violonista do mundo e tem um programa de televisão que os dois Mas o estão juntos. Rafael era uma loucura, né? Que o Rafael não para de tocar, né, no programa, assim, as pessoas conversando, entrevistando, e o Paco de Lucia falando, sí, porque no, e tal, não sei o quê. Sim, não vai tocar com ele um pouquinho, não, estou bem. Não quero. Não passa nada. Não passa nada, Não estou passa bem, nada. na agüita, por favor. Agora, a gente estava falando, acho que foi o Silvério que falou da importância, que o Hamilton faz muito, vocês também, da gente levar o choro, porque eu acho que o choro já está, eu acho que já está no mundo. Eu, quando viajo assim, eu vou a lugares, eu já escuto choro em vários lugares, tipo, lugares de música, que a gente tem em Nova York, Europa e todo. Mas é muito importante que se leve, porque é uma coisa que ainda era meio desconhecida Há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás. Então é um acho que o- absurdo. Mas agora cada porque- vez mais, né? Eu tenho viajado e tenho visto rodas de choro É. pelo mundo Os clubes todo. do choro no onde a Brasil. gente vai, tem. Fora do Brasil, né? Na Holanda tem clube de choro. né? Eu toquei, Portugal. antes dessa última viagem, eu estava em Roterdã e lá tem uma escola de choro. Ai, olha que barato. Sim, eu mais toquei de- lá com também mais com de o João 100 Camareiro, alunos. muito lindo. Lá. Como é que chama? O Marai, né? O Marai, né? É uma filial filial da Escola Portátil aqui do Rio de Janeiro, Rio. né? Sim. Que tem lá em Roterdã. Que fazem eventos e levam músicos brasileiros também para levar o choro para lá, né? E fora essa de Roterdã também tem em Paris, tem em Barcelona. É. Tem em E o muitos... filme brasileirinho ele expandiu bastante a coisa do choro. Você não Exatamente, concorda, é. Milton? Porque Também. o filme ele foi para Cannes, né? Foi indicado lá. Sim. Eu me lembro que depois de ter feito esse filme aqui, o Mikas, né? Que é até um finlandês, ele conseguiu botar esse filme em 40 países. Depois disso, Hamilton, com todo o talento dele, Amandu, o Trio Madeira, saiu tocando pelos festivais. É isso. Agora, você eu acho uma coisa assim, que Eu também é acho muito muito importante que vocês sensacional. fazem. O Choro na Rua, Milton também faz com esse trabalho dele internacional, mas vocês fazem com o Choro na Rua. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho que é importante levar a música, é muito importante aqui no Brasil também. Sim, popularizar, total. porque é uma música que vem claro. do erudito, uma mistura do erudito. Me corrijam aqui, que Claro, eu estudei claro. esses É dias, isso. olha só. Mas, assim, que é uma mistura do erudito do popular, mas que, assim, é como vocês falaram, uma música, um estilo de musical que não tem letra. Então, que assim, eu acho que aqui também, no Brasil, não estou falando no Rio, a gente tem vários, mas no Brasil inteiro a gente tem que sair divulgando para essa galera Mais, né? jovem. Mais. Eu acho, Sim, vocês sim, não É um acham? trabalho constante. É um trabalho Cícero. constante. É um trabalho de diariamente. formiguinha. E é muito legal que, assim, de uns 10, 15 anos para cá, tem pipocado escola de choro para tudo quanto é cidade aqui no isso é Brasil. muito bom. né? Sim. Festivais Lá em também, Brasília né? tem a escola Rafael Rabelo, que Sim. eu sou, inclusive, um dos fundadores. Aqui no É, Rio tem você a fez escola essa escola. portátil Casa do Choro. Né? Em Recife tem agora também, em São Paulo também tem, lá no Sul também, em Porto Alegre também tem. E tem núcleos, assim, também, que não são uma escola, mas que fazem em Curitiba. Isso é fundamental, oficina, né? pelo amor de Paraíba. Exatamente, gente. Ainda mais num país como o nosso, que a música popular é tão É popular, tão popular, né? exatamente. A música com letra é muito E eu popular, acho que essa né? função do Choro na Rua, né, Bebê? Eu queria que você falasse um pouco essa função de vocês com esse coletivo, né? É, exatamente, como eu estava falando antes. Eu acho que tem que desmistificar essa coisa de que a música instrumental é uma coisa, é um bicho de 7 cabeças, né? Porque não é... Porque apesar do choro ter essa dificuldade técnica que a gente tem, porque qualquer música você tem que estudar, né? Mas o choro, ele dá um trabalhinho, né? Vamos Dá. falar a verdade. Você tem que trabalho. sentar o rabo e estudar bastante. Estudar, né? Mas só que, ao mesmo tempo, tem uma popularidade, né? No ritmo,
né? Isso. Nas harmonias que não são muito Na escabrosas. tristeza também tem aquele choro triste. Também aquele choro bonito e triste também, que faz a todo pessoa mundo chorar, gosta, né? que dá aquele Na aperto no melancolia, não na coração, tristeza, né? Isso, boa, gostei dessa diferença. Né? Na melancolia, Eu na acho que o tristeza. poder público tem que exatamente. valorizar, né? As cidades têm que valorizar bastante essa música, né? Principalmente o Rio. Você vê, o Rio de Janeiro é uma cidade onde nasceu o choro. Tem que ser comemorado o dia do choro. Com né? certeza. Em todos os lugares. Porque o Rio de Janeiro é um palco, né? Se você vai em qualquer lugar, é um palco aberto. Você imagina ter música nas praças. A intenção do Choro na Rua é exatamente essa. Voltar para tocar na rua, para as Isso. pessoas que E estão é um apelo passando. que a gente vem aqui também e faz, né, Silvério? Porque o Silvério é um batalhador desse choro na rua. A gente sabe as dificuldades que é para conseguir verba, para conseguir espaço. É tudo uma burocracia, é tudo uma... dessa vez a gente não tem dinheiro, dessa vez não sei o quê. Então a gente vê o difícil. trabalho, porque ele é nosso líder e ele puxa esse barco, né? Ele puxa, vou lá ele nos puxa um caras. transatlântico Eu de jet ski, né? É o que ele faz. Né? E a dificuldade que a gente vê, e volta e meia o nosso líder está estressado e está correndo atrás disso, né? Claro, mas... Tadinho, Mas por um bom motivo, mas é um bom, mas é, tem que entender, claro. Sabe da claro. dificuldade das coisas. Isso foi um toque, isso, velho. Isso foi um toque toque. legal, Silvério, Valeu a Pode dica. Os remedinhos que eu posso te indicar. Pode ficar relax, depois você paga Vocês de já viram que, ó, a galera tá toda rindo, olha lá. Não, mas o que eu quero dizer é que Mas é da isso. dificuldade Mas ele tem da razão, coisa, é né? claro, que é a difícil, gente né? precisa de uma parceria com o poder público, Claro. principalmente da cultura. É. A Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro não era para comemorar essa coisa Potência, riquíssima que nós né? temos, uma Essa coisa. potência. É. A gente pode mostrar isso para o mundo, cara. É verdade. Tem que melhorar, meu? com certeza. Agora, o choro na rua, ele reacende essa essência popular, né, do choro, Sim, né? sim. A Isso intenção é essa A intenção mesmo, é essa, de né? tocar na rua. Porque eu acho que a música, a gente Que é precisa um gênero tocar democrático, né? A gente tem que tocar em todos os lugares, cara. Antigamente, as bandas de música, eu sou de banda de música, eu me lembro criança de estar tocando na procissão, no enterro, na comemoração, É. a alvorada. Então, quer dizer, essa coisa da música, ela tem que fazer parte do cotidiano. Do dia a dia, do claro, dia a dia. claro. Como se você tiver... Se a gente não tem que comer e beber água todo dia, Exato. a música ela tem que estar no coração das isso pessoas aí. o tempo todo. Porque a vida é pesada. Você imagina a gente botando essa coisa gostosa no coração das pessoas. E é uma música tão nossa, né? O choro. Nossa, e é preciso isso, né? Como o Gilberto Gil fala, no ordinário, né? Não É no ordinário, Não é extraordinário, é o dia a dia, o Você arroz sabe e que eu tenho feijão. visto assim E muito. não custa muito, né? E eu acho muito legal, assim, que com esse trabalho que você. Esse Nós. Você vai falei, você. Vocês. Mas que ele fica danado, né? Ele quer. Eu fico bravo. Ele vai. Mas tudo pela Mas eu pela agradeço boa muito. causa. Policiano, tá E eu certo. reparo, assim, por exemplo, meus filhos. Meu filho mais velho, quando fez aniversário, sei lá, quando ele fez, sei lá, 18, 19 anos de idade, ele quis uma roda de choro. Foi mesmo. Olha Entendeu? que legal. E Legal. assim, eu vejo muito, eu moro na Gávea, perto da Praça Santos Dumont ali. Sabe? A gente tocava Eles lá. tocavam. Eu não toquei vi. lá, é. O show- Eu não você vi. já foi lá, Bom, eu inclusive. não passei o chapéu já lá também, porque depois do som, depois Tem o assim, chapéu, é. os bichinhos se tocam lá, assim, ai meu Deus, só sopram um negócio, tocam um negócio, e depois nada, tem que passar o chapéu. Pedrinho Miranda faz uma roda lá também legal. Então, essa coisa de popularizar o show. Isso eu queria falar, que eu acho muito legal, porque eu fico de vez em quando olhando para vocês lá, eu vou sempre que tem vocês lá, fico lá assim, e fico olhando para a plateia. Cara, é a coisa mais emocionante. Eu não sei, sabe, eu olho pro palco, para a plateia, porque a plateia, a plateia tem interage. de criança, pequenininha, as senhorinhas e Emocionante senhorinhos. mesmo. É muito emocionante Sim, ver como o sim. choro agrega, cara. E todas as idades. Todas. E todas. músicos também, músicos, artistas de várias maneiras, de várias Exatamente. áreas. De vários O estilos, Hamilton é. tem uma história muito legal que ele podia contar pra gente, que tem a ver com um artista que não é da música, mas que vê nele um ídolo. Conta a história pra gente do aniversário do Arlindo Cruz. Do Arlindo? Conta. É porque para mim foi muito marcante, porque assim, eu estava já com, sei lá, uns 5, 6 anos de Rio, tinha voltado da França, e aí eu fui no aniversário do Arlindo, né? E, assim, tudo bem, eu toco,
apareço aqui, apareço acolá, mas, pô, tô no Rio de Janeiro, a cidade de gente famosa, né? Você olha para um lado, tem um... Eu falei, cara... O Chico Buarque andando. Né? Sacou? Eu falei, pô... Ou seja, tava lá no Arlindo, aí eu vi aquela galera toda, aí o pessoal do fundo de quintal, aí tava um monte de gente conhecida que eu gosto, assim. Aí eu vi o Júnior do Flamengo, o Maestro Júnior, né? Eu vi ele de longe, eu tava com meu filho pequenininho, o Gabi devia ter uns 5 aninhos, assim. Sensacional. Aí eu vi o Júnior de longe, assim. Aí eu falei, Gabi, Fafa, vamos lá, vamos falar com o Júnior ali, vamos pedir para tirar uma foto com ele. Pô, eu sou flamenguista, Claro. né? Pô, tirar foto com o Júnior, né, meu irmão? Imagina. Aí fui lá, aí quando eu cheguei perto, assim, tipo assim, daqui ali, aí eu olhei para ele olhou para mim, abriu o olhão assim, aí falou assim, pediu para tirar uma foto comigo. Ai, arrepio. Aí eu falei, cara, tava olhando essa pessoa, o cara segurando o meu ídolo quer tirar uma foto comigo. Essa foto histórica, cara. Que Sensacional, barato. E ele é um maravilhoso. fofo, Júnior, né? Muito, muito. Ele é Eu demais. já fui várias vezes, inclusive, ele tem um samba que é o samba da sopa, né? É Que ele verdade. levanta dinheiro, recurso para instituições. E aí eu já fui lá umas 2, 3 vezes, fui até com o João Bosco a última vez. Que barato isso daí, O é. Júnior é um cara Ele é nota muito 10. legal, eu sou fã dele, Nota gente, 10. sou muito fã. Agora, eu queria saber, a gente está falando tanto do choro na rua, que eu queria assim, que vocês me contassem, em poucas palavras, sem ficar meio... Não fica bravo, né? Pelo amor de Não, Deus. não tô Não, calminho. você Hoje não vai tá ficar bravo. calminho. Não, porque eu sei a luta que é, e a gente, infelizmente, ainda é uma luta a gente fazer arte e cultura no nosso país, mas vamos em frente, vamos continuar. A gente mostra em forma de música, pro coração e Exatamente. pra alma. Eu queria saber como é que surgiu essa tua ideia, assim, Silvério, do choro na rua. Na verdade, não foi uma coisa assim que, vamos montar o Choro na Rua, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. O André Diniz, que é um historiador, ele escreveu uma biografia da dupla, Zé da Vera e Silvério Pontes, 30 anos de música, né? Aí, ali no centro, aqui no centro do Rio de Janeiro, tinha uma livraria chamada Alfarabi, que agora mudou, está em outro lugar. E aí o André falou, Silvério, vamos fazer um lançamento lá, você convida os amigos que você gosta de tocar. Aí eu falei, tá bom. O grupo que tocava comigo, com o Zé da Vera, o Charles, o Netinho, o Alessandro, o Nós Rodrigo. temos a nossa diva que não está aqui com a gente hoje, que é a nossa Dani Daniela Spielman. A Dani já é verdade. que hoje, Dani, infelizmente, gente. não pode- Dani, um beijo que você não veio. A nossa- A Dani é nossa diva. A né? musa, Aí né? eu convidei os amigos junto com o grupo. Aí ficou um choro na rua, assim, tipo... Aí o André falou, Silvério, não tem condição da gente tocar aqui dentro da livraria, tem muito músico, você chamou muito músico. Eu falei, "Vamos Tem mais tocar na-" músico do que gente, né? Eu falei, gente, então vamos tocar na rua. Aí fizemos um rodão na rua. Falei, André, Ai, não que tem problema não, delícia, vamos tocar aqui gente. na rua. O choro agora é na rua. Aí eu falei de brincadeira e a gente começou a tocar, Cissa. Daqui a pouco, vem, lá a gente olha assim, tem um cara já com isopor vendendo cerveja. Que maravilha. Aquela rua do mercado, né? Como é que chama? Rua do Rosário. Rosário. Ficou cheia de gente. E foi assim que aconteceu o Choro na Rua. Dali a gente começou a tocar nos lugares em Niterói, depois na Praça Sans Pena, depois fomos para Gávea. Nosso amado lá Zé na da Velha Gávea. ainda fazia parte O Zé com a da gente. Velha estava na atividade, né? Então, inclusive, nós gravamos esse CD do Choro na Rua, que ganhou o prêmio da música. O nome do CD o Henrique sugeriu. Obrigado, Zé da Velha. Isso, que lindo, Henrique, adorei. Em homenagem ao Arrasou. Zé, o É Henrique isso aí. Ganhamos Baixou. duas Muito categorias, merecido, né? Muito Que fique merecido. claro. Nós ganhamos em 2 categorias. O Hamilton não deixou a gente ganhar a outra, né? Mas a gente... Foi, é. Né, menina? Meus Ele ganha amores. todos os prêmios, esse Não, craque. eles estão falando de prêmios, todos aqui são muito premiados. Sim. Só para o Hamilton tem 4 Grammys latinos. Olha aí, Só 4, olha só. gente. Só 4 Grammys lá. Tá vendo, Silvério? Tá vendo? Mas ele merece. Ele merece além muito. de ser um cara, Ele é um gênio. além de ser um gênio, ele é craque e humilde, é um não. queridaço. Ele, assim, Você você que é meu amigo. Não, amigo, querido. Vocês querem ficar sós aqui? A gente tá obrigado a deixar os dois aqui. Todo mundo da música te admira, porque você é um cara verdade. atencioso, você é um verdade. cara que tá Mas é sempre mesmo, é com mesmo. muito carinho olhando as Rapaz, coisas. Pô, papai me ensinou direitinho. Seu Américo e Dona Teba, tá vendo? Como diz os caras aqui, quem me ensinou sabia. Ele ensinou isso aí, boa. Ele ensinou, sabia. Bebê, querido, Silvério, posso pedir mais Vamos música tocar pra mais um vocês, pouquinho? por Bora, favor? bora. Então, meus amores, olha só.
Gente, agora a gente vai curtir mais uma música genuína brasileira com Choro na Rua. E depois do intervalo, tem mais, viu? Silvério e Bebê Kramer, o palco do Sem Censura é de vocês e do Choro na Rua. Por favor. E o seu Sem Censura tá de volta nessa homenagem ao choro. Esse gênero musical, gente, que tanto nos orgulha, nos emociona e nos alegra. Bom, agora eu vou conversar com o Hamilton, vou conversar com todos eles, porque eles são maravilhosos, né? Hamilton, eu quero falar mais de história do choro. E assim, começando a falar sobre referências que a gente tem, dos nomes antigos. Já falamos aqui bastante. Sim. E quero, Hamilton, estou falando com o Hamilton Fala. Simas, porque eu virei, mas todo mundo se mexe, Silvério, se mexe. Ó, antes... Vamos começar então com ele, maravilhoso, Jacó do Bandolim. Sim. O que você acha que foi a importância do Jacó? Eu acho que o Jacó, ele definiu, assim, a escola do bandolim brasileiro. Aham. Eu viajo muito em festivais de bandolim, em vários países. E quando chega, assim, música brasileira, eu chego, assim, né? Eu chego com bandolim brasileiro, Jacó. É sempre o primeiro nome lembrado. Coisa, É né? impressionante. Eu queria só voltar uma Por coisinha, favor, Cissa, amor. que a última música que eles tocaram no bloco passado, que é um chorinho em Cochabamba, é considerado um hit moderno do choro. É uma música mais recente, que é uma composição do Rogério Caetano, que é o Sete Cordas que está ali Olha sentado. que Sete Cordas que tá ali. junto com o Edu Neves, e é tocado pelo Brasil inteiro essa música. Então ela... Pelo mundo todo. Pelo mundo todo, aliás. E que Isso assim, é importante. segue a linha, né, do Pixinguinha, do Jacó, mas é uma música muito recente e que conquistou assim, as rodas do mundo inteiro. É impressionante. Isso é genial de como é que Tem anda um toque essa... latino, o chorinho em Cochabamba. Cochabamba tem um toque latino, uma coisa assim também. Caiu no coração dos músicos, né? E todo mundo toca isso com alegria. É uma música maravilhosa de É incrível, tocar. porque você vê assim como se cria, como ainda se cria em cima, o choro é uma escola que ainda está aí Exatamente. presente, Exatamente. se modernizando o tempo Isso é todo, importante, essa se atualizando, renovação. pulsante, né? E aqui que a gente vai dar um Deus, Pixinguinha, mas queria que vocês falassem aí. O Pixinguinha, eu acho que ele cristalizou o gênero. As composições dele definiram praticamente o que é o choro, né? Em termos de estrutura, de forma, como as partes são divididas, como as modulações, as mudanças de acordes dentro daquela música são feitas, o tipo de ritmo da melodia, O né? ritmo, né? Que Muito é uma presente. coisa que ele também desenvolveu de uma maneira particular. E que todo mundo, o Vinícius de Moraes, ele falou, ó, se eu tivesse que ser outra pessoa, que não fosse eu queria ser o Pixinguinha. Todo mundo, de alguma maneira, tira o chapéu, reverencia, porque ele criou
essa coisa do choro das 3 partes, que no outro bloco o Silvério falou, fez a brincadeira aqui das 2 e 3 partes. O Pixinguinha que estruturou isso, tanto que é uma curiosidade, o Carinhoso, ele deixou guardado por muitos anos a gaveta, porque é uma música que só Ele tem não 2 acreditava partes. que o Carinhoso fosse o que É uma música virou, que tem né? só 2 partes, só, né? Imagina, só 2 partes, e que para ele, e na época era considerado choro, as músicas com 3 partes, então ficou muito tempo parado, depois de muito tempo, aí que ele gravou, o Orlando Silva gravou, enfim, aí virou o Carinhoso. Tudo isso para dizer a importância que o Pixinguinha tem, e por isso que normalmente quando se fala em Pixinguinha, fala assim, o pai do choro, né? A gente fala do Pixinguinha. Mas é claro que tem, assim, o Anacleto de Medeiros, que a gente falou que Nazaré, era né? O Ernesto o Nazaré, Nazaré, né? Ernesto o Nazaré também, O né? Nazaré tem honrarias dos eruditos, né? Assim, Também. com as composições dele. Ele é um cara que tem honraria de bar, é um dos poucos compositores brasileiros que tem honrarias. É mesmo, Silvério? É. O Nazaré era um genial, né? Assim, a quantidade de música e as coisas bem difíceis de tocar. Aí tem gente de outros estados também, a gente está falando mais dos cariocas. Tem, por exemplo, Rossini Ferreira, que é um bandolinista lá de Recife. Tem o Plauto Cruz, que é lá do Sul, flautista do Sul, né? Então, tem músicos assim, o choro, ele criou sotaques. Valdir Azevedo, né? Valdir Azevedo, que eu ia falar, Valdir Azevedo, exatamente. Azevedo. Estava aqui na minha listinha, ó. Cavaquinho, O né? mais famoso, as músicas As músicas que dele mais são- tocaram no planeta são as músicas Ele era do Valdir. pop, né? Ele era pop. Que barato. No Radamés O também, Henrique é Radamés batizador. O Radamés, para mim, na minha opinião, ele fez o melhor choro de todos os tempos, que chama Suíte Retratos. Uma música que ele fez para o Jacó do Bandolim, que tem 4 movimentos. Retratos, porque ele retratou 4 compositores, né? O primeiro, Pixinguinha, o segundo, Ernesto Nazaré, o terceiro, Anacleto, e a Chiquinha. Chiquinha, ele fez isso, ele compôs uma coisa pra Chiquinha, né? Então, e essa música, ela assim, você pode ir em Sintetiza. qualquer lugar do mundo, qualquer sala de concerto, qualquer roda, qualquer clube, qualquer coisa, toca essa música. Você não vai falar, pode Todo tocar, mundo para todo mundo pra vai ouvir. ficar de Fica queixo de boca caído. É um aberta. Mas que negócio coisa que é um linda, negócio né? de Que doido, assim, orgulho, é uma gente. coisa impressionante. E a gente falando agora do café de Chiquinha Gonzaga, gente, eu sou apaixonada pelo Chiquinha Gonzaga, apaixonada. Essa mulher foi a primeira mulher a reger uma orquestra. A mãe do choro, né? A mãe, e ela é a mãe do choro, né, Fabizinha? Com certeza, Caramba, com que certeza. importância que essa mulher tem, né? É muito importante também essa coisa do segmento. Você vê hoje em dia, as meninas estão tocando super bem também, né? Sim. Lá em Niterói tem o Choro das Minas. Em São Paulo. Tem o Choro das 3, lá de São Choro Paulo. das 3. Mas eu acho que tem que agradecer tudo isso à dona Chiquinha Gonzaga, Chiquinha, porque claro, essa é a mãe ela de tudo. perfumou a música brasileira. E naquela época, mulher, né? Que era uma sensacional. coisa, meu Deus do céu, ela abriu a... Ela enfrentou, chutou né? o pé Ela na enfrentou a parada. Não, Botou o imagina pé na ela porta regendo mesmo. uma orquestra só de homens. Só de homens, você imagina aí, exatamente. Ela Tanto foi de muito resistência forte. que não deve ter Exato. sofrido, né? Exato, É, preconceito, preconceito, resistência. Por isso que eu acho assim, essas meninas todas que estão aqui, eu fico assim tão emocionada. São filhas do quanto de elas- Chiquinha, né? Filhas de Chiquinha, exatamente. Lina E assim- Pesce, Tia Amélia, que foi uma Tia grande Amélia. pianista também. Então tem esses nomes que... A nossa própria Dani Spilman Exatamente, também, a Dani também Spilman. compôs Eu tenho uns todos nomes aqui super também. bem. Luciana Rabelo. Luciana Rabelo. A Ana Rabelo. Aninha. A Ana, que é Aninha filha. também. Tem a Mariana Brasil. A Mariana Bandolim. Brasil. Maria, que é bandolim. A Maria Beraldo, que é clarinete. Maria Beraldo, lá de Floripa, também minha amiga. Não Super- é? A Nilce Carvalho. Nilce Nilce, minha amiga de Bandolim. muitos Ó, anos. pois é, mulheres incríveis que Incríveis. tocam Sim, muito toca choro, que são demais. maravilhosas. A gente E tem bota que o ver. choro pra cima também. É. E agora, voltando só agora aqui, que eu queria ler para vocês, que eu não consegui decorar, desculpa, gente, não decorei. Mas é porque a gente está falando do nome, eu achei tão bonitinho na pesquisa, por que o nome choro? Aí tem a origem, tem várias possibilidades. Segundo o historiador e sociólogo Luiz da Câmara Cascudo, importantíssimo, o nome choro veio de cholo, um baile feito por escravos em fazendas. É uma teoria, né? Vamos dizer assim. Uma das... Tem assim, o choro que, tipo assim, hoje em dia, há um tempo atrás, falava assim, vamos no pagode do fulano, vamos no pagode... Antigamente, vamos no choro do fulano. Sim. Era a reunião, era o encontro. É um encontro de Né? música. É que nem o Tem forró essa- e tal. também. É o nome da festa, né? Não é o Sim. nome do ritmo em si. E tem um Exatamente. outro que eu acho que é um barato aqui também. O jornalista Ari Vasconcelos associa o nome aos choromeleiros, que eram músicos afro-brasileiros que se apresentavam em frente a igrejas. São Essa teorias, eu acho que a gente foi pesquisar, eu achei muito tão bom, legal a muito pesquisa, sabe? E tem assim, outra versão conta que o termo veio da fusão entre choro, do verbo chorar, e coros, de coro em latim. Sim.
também eu achei bonito. Também Achei tem. legal, só para E interessante, sentido né? isso acaba colaborando com o que aquele mestre Letieres Leite sempre dizia, que toda música brasileira é afro-brasileira. É, Eu concordo. total, total. total, E tem a ver com a Chiquinha Gonzaga, porque ela foi uma ativista também, uma abolicionista, né? Eu acho que ela... Abolicionista e também ativista pelos direitos autorais também. Sim, Ela também brigou pra caramba, verdade. conseguiu pela profissionalização do músico. Do músico também. Ela é danada, né? Ela realmente, acho que socialmente ela teve uma Ela é força foda, né? incrível, né? Agora, o que você destacaria na obra dela, assim, mais, que você te emociona mais? Eu cheguei a gravar algumas músicas dela, assim. Tem o Atraente, que é uma música muito bonita. É o Tem o corta-jaca, Corta-Jaca, que é a mais famosa, conhecida, né? O Corta-Jaca. Tem o Abre Alas. É o Abre Alas que eu quero passar. Que é linda É, também. é. Então, ela tem várias músicas bonitas. Mas eu acho que a que ficou mais conhecida nas rodas, assim, é o Corta-Jaca. É o Corta-Jaca. Agora, essa coisa que a gente estava falando quero agora bater palma, aplaudir, que é o nosso amigo, porque é o Dia do Choro, que é uma coisa que eu acho que concordo com o Silvério. 23 de A abril, autoridade, dia do 23 de abril. Você Nascimento do trabalhou muito Pixinguinha. para isso, dia do nascimento do Pixinguinha, muito bem. E teve um trabalho seu, que aí foi ele que foi lá, não foi o Silvério, tá vendo? Ele vai, né? Sim, mas foi de uma maneira tão, assim, inesperada e rápida, na verdade. Foi muito rápido. Porque eu estava dando uma aula para uma aluna minha, Mônica, e a gente conversando no dia, se eu não me engano, era dia do avô. E aí a gente foi olhando na agenda, assim, tinha dia do avô, dia do padeiro, já tinha dia do samba na época, tinha vários dias assim, né? Aí eu fiquei olhando, aí eu falei, tem tanto dia, por que não tem dia do choro, né, cara? Aí eu falei, Mônica, você sabe como é que... Ela não tem a menor ideia como é que cria um dia. Aí eu lembrei que o pai de um amigo meu, pai do Patinho, o seu Vilmar, tio Vilmar, ele trabalhava com o Arthur da Távola, que a gente falou nele aqui agora, que ele era senador lá em Brasília. Eu morava em Brasília na época. Eu liguei para ele, tio, perguntar um negócio pro senhor, tio, como é que faz para criar um dia oficial de alguma coisa, né? Ele, mas dia oficial de quê? Que coisa é essa que você quer falar aí de oficial? Do choro, pô. Não tem, tem um monte de dia de um monte de coisa e não tem dia do choro. Ah, interessante, mas que dia que você acha que é o dia? 23 de abril, dia do nascimento do Pixinguinha. Ah, legal. Ele estava, coincidência, ele na hora estava no gabinete do senador. Aí Quem tem contato, ele baixou, né? eu vi que ele baixou o telefone, que eu vou falar com o senador. Ele baixou, falando alguma coisinha assim, daqui a pouco, assim, 1 minuto depois, muito rápido, ele, Hamilton, o senador adorou a ideia, vai fazer um projeto de lei, só que é o seguinte, tem que passar na Câmara, depois no Senado, e aí, se passar tudo, o presidente na época era o Fernando Henrique Cardoso, ele sanciona a lei. Isso foi em 2000, setembro de né? 98. No dia 4 de setembro de 2000, ele sancionou a lei, a partir de então, dia 23 de abril, Aí, Hamilton, essa foi de gaveta. Nossa, essa foi, gente. Agora, placa, Cissa, né? todo Vamos. mundo associa o Hamilton como um defensor do choro, da música instrumental, mas ele já foi Não roqueiro. acredito, não sabia Ele dessa. teve uma banda de rock. Rock and roll da pauleirão, assim? Eu tinha uma banda que chamava... Heavy metal? Tinha um repertório assim que era Titãs, era mais as bandas da época, porque na minha adolescência o rock Brasil... Brasília, anos tudo 80, tava bombando em Brasília Capital também. Inicial, né? Legião Urbana, Detrito Federal, que é uma banda bem pesada lá de Barão. Brasília. Barão Vermelho. E aí o meu pai tinha um baixo, que ele comprou um baixo para tocar bossa nova, ele gostava de ficar acompanhando ali os discos e tudo. Aí um dia eu peguei, pai, me empresta o baixo. Um amigo meu tocava batera, o irmão do Jean, da Plebe Rude, aquela banda também lá sei. de Brasília. E o outro amigo tocava guitarra, a gente começou tivemos uma banda. Não foi uma banda assim que teve uma grande carreira. Eu quero te ver a gente tocando um rock and roll tocou, pauleira, foi muito gente. mas Agora, foi eu muito nunca pude bom. imaginar. Como é que era o nome do grupo? Os entregadores de pizza. Mas a gente está falando, Ai, a gente gente, tá que falando que todo mundo delícia. acha que vocês são só do choro. O Silvério não tocou só com Zé, né? Sou com o Zé da Vera? Não, você tocou com gente. Tim Maia. Tim Maia, Banda né? Vitória Regia Gente, aqui, eu sou ó. o mais Ele era da velho banda daqui, né? Vitória Eu tenho que Regia. ter história, É. né, Cissa? Como é que é a Tocou história com do o Tim Maia síndico, ter né? ficado com ciúme dos seus outros trabalhos? Nós fizemos até um especial muito legal aqui, né? Com a banda do Foi, Cid. foi. O Tim Maia era uma figura, né? Que todo mundo fala, o Tim Maia é isso, o Tim Maia é aquilo. O Tim Maia era um cara muito engraçado. É. E ele tinha uma mania de ficar no quarto com um controle, ele gravava em videocassete e ficava lá vendo os programas. E gravava tudo que ele gostava, porque, né, ficava lá. No mesmo dia que tinha um ensaio lá no Recreio,
Aí o Zé da Velha marcou um programa aqui na TVE para gravar o primeiro disco, em 94 isso. 90, foi logo no início dos anos 90. Aí eu falei pro cara, ó, eu não posso ir ensaiar agora porque eu tenho um programa com o Zé da Velha. Aí vim para cá, gravei o programa, cheguei no final da tarde lá. Quando eu cheguei lá, ele falou assim com a Bebel, quando o Silvério chegar aí, fala para ele ir lá no quarto. A Bebel era empregada. A Bebel é cozinheira. Aí, a Bebel era cozinheira. Aí, Ele falava assim mesmo. Silvério, o Tim Maia tá te chamando lá no quarto. Cheguei lá e estava deitado de cueca com o controle na mão. Ele falou, ô Silvério, meu irmão, é o seguinte, rapaz. Ou você toca na Vitória Régia ou com o Zé Bodega, você escolhe. Zé Bodega. Eu falei, que Zé Bodega, Zé, que eu tinha? O que você tá falando? Não, aqui, ó, eu gravei. Aí ele botou o programa. Ele tinha provas. Ele gravou o programa para mostrar que eu não estava lá porque eu estava gravando com... Eu falei, não, é o Zé Bodega, esse é o Zé da Velha. Ó, Silvério, meu irmão, você escolhe ou Vitória Régia ou o Zé da Velha, rapaz. Mas que tá bom o programa, tá. No final, Que maravilhoso. Muito Que história bom, que maravilhosa, maravilha, cara, gente. Que maravilha isso. Ah, isso é Porque no genial. ensaio, pô, Ô, tinha, gente, né? eu sou mãe, fui casada com músico, namorei músicos e sou mãe de músico. Meu filho Rafael era músico. Então eu tenho essa paixão, essa ligação, assim. E eu percebi, né, assim, com o Rafa, principalmente, com meu filho, que desde pequenininho ele dormia, desde 2 aninhos ou 3, agarrado no violão. Era tipo assim, sabe, que nem tem as crianças que dormem com coisa linda. um bonequinho, uma coisa assim. Assim, ele ia para o banheiro fazer as necessidades fisiológicas com o violão. Eu tenho violão. fotos de Rafael, não pode ficar sentado tanto tempo. Aí, mas ele ficava tocando. Então, assim, eu vejo como é importante a música como ferramenta de transformação social. Estou falando do meu filho, que no caso não é uma transformação social, porque a gente é uma classe média normal, mas assim, como eu vejo, porque eu fui acompanhando a vida do músico, né? Fui casada com tive um filho que eu vivia. E como eu ia nas escolas e assim, lugares mais assim, Como é comunidades. importante estar na escola isso, né? Não é? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o poder da transformação que a música tem no ser humano. Mesmo pra gente que só escuta. Sim. Vocês fazem, a gente escuta, mas como é poderosa, né? Como é potente, né? Eu tenho a experiência de, assim, uma vez, duas, algumas vezes por ano, fazer um trabalho com a Escola de Música da Rocinha. Ai, que coisa linda. Isso é um negócio, Milton. assim, comovente, assim, de ver a conquista de quando a criança aprende uma música ou quando ela apresenta pra gente a autoestima dela, como é que fica uma maravilha, se sente bem, sabe? Se sente nem melhor nem pior que ninguém, se sente ela, sabe isso? Acho que a música dá isso pra gente, dá essa força de você... Um poder bom do bem, É um poder seu, assim, que você... Eu não quero ser melhor que você, eu quero ser o melhor que eu posso Exatamente, ser. exato, é lindo. Sabe? E, assim, saber o real valor. Acho que a música ajuda Passar muito. com esses valores, né? Com esse valor de ego, né? Exatamente, né? Poxa, boa. você vai ser músico, vai ser, pô, tá tocando bem, mas calma. O meu pai falava isso pra mim muito, assim, porque eu ganhava muitos não sabe concursos que quando eu era isso- criança, então, mas eu era criança, ganhava os concursos, e todo mundo chegava e falava, parabéns pelo teu filho. Aí eu chegava com o troféu na mão, e aí, pai, o que você achou? E ele, você se perdeu ali umas horas que eu vi. Então, ele queria colocar minha cabeça Sua cabeça no lugar, Se eu começar a elogiar esse moleque aqui, daqui a pouco quem segura, né? Então, passar a música com esses valores que eu acho que é Sim. interessante, muito É interessante, a né? educação, né? Eu me lembro, criança, na escola, em Laje do Muriaé, a gente aprendia a cantar os hinos na escola e música. Então, quer dizer, essa coisa já teve, né? Sim. Por que não ter a música na escola? Você vai em qualquer país, você vai no Japão, o cara é padeiro, toca trombone. É. E todo mundo sabe ler música. Nos Estados Unidos tem mais de não sei quantas orquestras sinfônicas. Então, quer dizer, a música, ela trabalha o lado direito do cérebro da criança, a concentração é outra. Você vê que o menino que estuda a música, ele é diferenciado. É, com certeza. E eu fico tão emocionada também no trabalho que eu vejo lá na Maré, na comunidade da Maré,
Lá tem a orquestra dos meninos, que é uma coisa linda, que já teve até aqui o maestro com a gente. E que é uma beleza como você transforma a vida Exatamente. dessa juventude, dessas vezes, quando crianças, não são nem jovens ainda, e que a música retira de possíveis caminhos que não vai seriam tão salvando a gente. legais. Eu né? fui salvo. E tanto quem... Eu fui salvo, é ótimo. Ó, esse aqui, sabe se a esse gente não aqui. fosse muito, Será que ele seríamos o foi quê? salvo mesmo, hein, bebê? Eu acho que ainda Ainda corre o perigo risco. ainda. Eu Cuidado, hein? A banda me salvou, hein? Agora, ô Cissa, o Silvério também tem uma história emocionante, ele podia contar pra gente, de um estudante que fez um trabalho sobre a sua vida, né? O Ah, Juan. meu pai, é verdade. Foi o mestrado dele, né? Na verdade, assim, o trompete não é um instrumento muito tocado nas rodas de choro, né? Normalmente é bandolim, clarinete, flauta, o instrumento de corda. O trompete, Regional, né? O regional. O regional é difícil ter um trompetista, mas nós tivemos bons compositores, né? O Bonfilho de Oliveira, Porfírio Costa e outros compositores brasileiros. Esse garoto, ele foi ver um show meu de Zé da Velha no Teatro Municipal, ele devia ter uns 13 anos, o Juan. Aí o pai dele falou, Silvério, ele é apaixonado pelo teu trabalho com o Zé da Velha, eu tive que trazer ele aqui no camarim para falar com você, ele tirou foto com a gente e tudo. Aí ele falou assim, eu queria estudar com você, choro. Aí eu falei, mas você quer fazer música? Não, eu quero fazer música. Então você faz a faculdade, cara, faz o vestibular. Orientei o pai dele, falei, faz a Unirio. Depois, quando estiver lá no meio do curso, você me procura, que aí eu vou te mostrar como é que é o choro, não sei o quê. Você vai estudar com o instrumento, essa coisa toda. E o garoto foi lá para a Unirio. E quando estava faltando um ano para formar, ele me procurou. Aí a gente começou a estudar junto o choro. Aí ele falou, será que eu posso fazer um choro seu lá na universidade na hora da minha apresentação? Eu falei, você tem que perguntar ao professor se ele deixa. Aí o professor deixou, ele fez uma peça erudita e fez um choro meu. Aí, muito bem, ele conseguiu lá formar. Aí, quando acabou o curso na Unirio, ele falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei, faz uma prova aí para a Marinha, cara, qualquer coisa, para você continuar com a música. Aí foi para a Marinha. Aí, depois que ele entrou na banda da Marinha, ele resolveu fazer mestrado, o jeito do Silvério Pontes tocar. Caramba, eu li Acabou isso. comigo, né? A E mulher o garoto veio do projeto né? Aprendiz em Niterói, projeto de criança. Isso que a gente está É o conversando poder aqui. transformador da música, exatamente. E ele defendeu Parabéns, a tese Silvério, dele, que lindo. o jeito do Silvério Pontes tocar. Até parece que eu tenho um jeito, né? Tu leva jeito, Eu sabia? levo jeito. Tu leva parece, né? jeito, Alguma garoto. coisa. Tá aprendendo direitinho. Tá indo bem, eu acho que Eu considero, continua. sem rasgação de seda para o Silvério, mas é um embaixador da música brasileira do choro, né? É mesmo, Silvério é. Porque o instrumento, o trompete, ele puxa para o jazz. Sim, Esse é um sim. instrumento Sim. que é muito Erudito, usado né? em big band ou no erudito. Então, e o Silvério toca a desbravei genuína um pedaço. linguagem brasileira. É verdade, é. Eu E aí desbravei. você está formando vários outros, como veio o Aquiles Moraes, que é também outro grande craque do Sim, trompete. verdade. com certeza. Bem lembrado. Né? Que eu acho que o Aquiles merece ser muito citado aqui, né? Em relação a essas escolas do choro que o Silvério passou para ele, né? Então o Aquiles é o Silvério da atualidade, Não, né? o Silvério E o danado. Everson também, o O irmão Everson, dele, o irmão dele, que é o trombonista, que é o Zé da Velha, que é a continuação do Zé da Velha. Isso é muito legal de ver, muito né? legal a gente ver. Tem um isso. menino, É, filho do continua. Nailson também, Joaquim, também, O que tá Joaquim arrebentando também tá no tocando choro, né? O Joaquim e esse garoto que fez a tela. Ai, que é gente, o isso é Juan. muito lindo de ver. gente. Você vê a geração, Muito legal, né? exatamente. Vinda, Então assim, para de ser Graças humilde, a chega Deus. de ser humilde agora. Ih, vamos começar, sou vamos começar. humilde, Tem um sim, negócio mas aqui, né, Milton? Vamos conversar Tem nós que- dois tem aqui, uma que esses parada dois têm uma aqui que- parada aqui. Meu irmão mais velho, meu irmão. Ainda te chamou de mais velho, O Silvério. bebê, quando voltava lá pro sul, eu falava assim, bebê, o que tu tá fazendo aí? Volta pra casa. Você imita Pra ele? voltar naquela quarta-feira que a gente tocava com o Paulo Moura, que eu lembrei da história do Paulo Moura. A gente tem que lembrar a história do Paulo Moura. lembra. Lembra. O nosso amigo... Mas nós tem que imitar. Nós temos, Tem que imitar. o nosso amigo, tem um amigo que tocava, é o nosso amigo Gabriel Grossi, grande Que eu gaitista. adoro gaitista Grande maravilhoso. gaitista. Aí recebeu uma ligação do Paulo Moura. Olá, Gabriel, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Tudo certo. Não, remita o Gabriel também. Ah, o Gabriel... Oi, Paulo, tudo bem? Aí, Nós temos um show para fazer que se chama As 10 Melhores Músicas do Século. sim, então, quais são essas 10 melhores músicas? Eu ainda estou vendo isso e hoje mesmo vou lhe passar esse repertório. Aí, nesse dia, não chegou o repertório. Tá, e passou uma semana. Aí, falou assim, quanto tempo tem para esse show?
Nós temos um mês para esse show. Um mês dá tempo. Então passou uma semana, não chegou o repertório, o Gabriel de novo. Alô, Paulo, tudo bem? Gabriel, como está? E aquelas 10 melhores músicas do século? Sabe o que é? Eu tive que viajar e não pude ver isso, mas hoje mesmo irei aliviar. Nada. Passou mais uma semana. Oi, Paulo, tudo bem? Como é que tá? Gabriel, como está? E aquelas músicas, já meio desesperado, né? E aquelas músicas. Eu tive muitos compromissos e não consegui ver isso, mas hoje mesmo. Só sei que faltava um dia pro show. O que é isso? E o Gabriel tremendo no Tadinho do telefone, Gabriel. porque era um show importante, né? Aham. O Paulo Moura, poxa. Paulo, pelo amor de Deus, quais são as 10 melhores músicas do século? E o show é amanhã, ele. Poxa, Gabriel, quem sou eu para dizer? Ai, que história genial! Absolutamente genial! Ai, Gabriel Gross, tô te esperando aqui no meu programa. Isso é genial, gente. Olha, depois dessa, Milton, só me resta te pedir aqui, te implorar, porque esses meninos estão me levando à loucura, esses dois aqui. Bebê e Silvério, vou te falar. Juntou os dois na mesma bancada. Hamilton, a gente pode, assim, agora se enebriar com o Bora. seu som, por favor. Deixa eu só dizer, a gente volta aqui no próximo bloco, gente. Mas agora a gente vai escutar a Milton de Holanda tocando esse... São 10 cordas, meu Deus, ele faz tudo com isso. Então, antes do próximo bloco, a gente vai ouvir a Milton de Holanda tocando, por favor. Hamilton. É uma música chamada Choro Fado, composição minha. Ai, que lindeza.
bravo, maravilhoso. Vem pra cá, Silvério, bebê, não me abandonem. Vem pra cá. Ai, bebezinho. Bom, gente, a gente tá chegando ao último bloco. Ai, agora eu vou chorar. Agora eu vou chorar. Do nosso tributo ao choro. Esse gênero musical genuinamente brasileiro, da melhor qualidade, gente. E que enche a gente de orgulho, meu Deus do céu. Bebê, eu quero saber uma coisa. Bebê, Hamilton e Silvério. Pra começar, me diz uma coisa. Vocês acham que o choro é nosso patrimônio... cultural e material. Mundial, né? Como é que é? Cultural e material do Brasil. Cultural e material do Brasil. Você acha que ele é reconhecido com a devida vênia, com a devida importância pela mídia? Precisa um pouquinho mais, né? Não é? Precisa um pouquinho mais, né? Eu ia falar Eu isso. acho que precisamos precisa. Não um é pouquinho mais. verdade? Eu também acho. pouquinho mais de Às vezes eu respeito. vejo assim umas coisas de trilha, assim, assistindo alguma série, alguma novela. Às vezes o choro tá sempre meio com uma coisa meio numa cena que tá meio uma coisa meio de lado, assim. Às vezes coisas é uma coisa de importantes. época, né? Sempre. Não, de época tudo bem, porque faz parte, mas às vezes eu vejo coisas assim que eu acho que precisa ter um cuidado maior, sabe? Mais carinho. Precisa, no eu choro. acho Eu que também acho. Mais respeito. Eu acho que diria. sim. Carinho e Respeito, respeito, porque, pô... É cara, importante. Pelo que isso representa para nós, sim, acho pra que nós. precisa E pela mais. representação, nós temos uma infinidade de compositores que vem desde o início do século retrasado. Exatamente. Que traz até hoje a coisa da música, né? Essa música poderosa, robusta. Eu acho que a mídia deve muito pro choro. Então, olha aqui, tá vendo? A gente E está você- fazendo a nossa parte Você- aqui na TV é, Brasil. não, exatamente. Porque a gente Com acha certeza. muito importante, gente, é fundamental. Você que está em casa, por favor, escutem muito choro. obrigado É por fundamental, isso, realmente. prestigiem. E não, para fazer bem para vocês. Aqui ninguém, né? Não, Entendeu? E as rádios podiam popularizar As mais, rádios né? A gente podiam tem a Rádio popularizar MEC que mais, realmente exatamente, toca, mas eu exatamente. acho que é uma das poucas que tocam choro, se a gente for falar de mídia radiofônica, né? Exatamente. Se for pensar nisso, música instrumental também não toca em rádio, né? Eu me lembro que eu fiz uma coisa que, na época que tinha a MPB FM, né? E a gente fez um programa inteiro, era Sim. tarde, que tinha o MPB, que era o Mansu que apresentava. Sim, palco MPB. Palco MPB. A gente chegou a fazer um programa inteiro à tarde, ao vivo, a música instrumental inteira. Sim. E isso deve ter aqui uns 15 anos. Mas hoje em dia eu não sei se existe mais E isso. você falou também sobre a música, o choro às vezes ser trilha sonora de coisas de época, mas a gente pode também colocar em trilhas sonoras de músicas de novelas de agora, né? Porque cotidiano, o choro é... claro. Também, pois é, Mas também. é como eu disse, só é usado para coisas de época, de verdade, né? O que ajudou bastante essa coisa do instrumentista, que eu acho, foi a coisa da abertura das redes. Sim. A gente hoje consegue, por exemplo, a internet. Milton tem muitos Redes seguidores, sociais, né? Eu vejo vários músicos que trabalham essa coisa da rede social e isso a gente tem uma coisa de um público específico, né? Você vai num lugar onde tem aquele festival de choro, tá cheio de gente. Lotado. Mas, Silvério, Em Niterói, ano passado, a gente fez um festival que ficou lotado os 4 dias. Tem plateia para isso. Mas só tem, o que eu estava te dizendo assim, quando eu vejo lá, repetindo aqui lá perto da minha casa, é lotada, a praça é grande, A ela praça fica fica lotada. lotada. É um evento Tem- carnavalizado, Eu- digamos assim, exatamente. É uma coisa com muita gente mesmo. Eu realmente. acho que os... Desculpa. Não, imagina, eu só queria dizer uma coisa que eu acho interessante, concordando com o que vocês todos disseram anteriormente aqui, que eu acho que é tão importante o choro, assim, porque é uma música instrumental, as pessoas podem não entender tecnicamente, né, como é, que acorde foi esse, Mas dá uma que vai balançada, aqui não C dá? para D, que ele falou aí, 2C, Nem 2D, sei lá, importa, blá, né, blá, na verdade, mas O coração coraçãozinho Emociona. Vai na sua alma, com não certeza. é? Uma Toca coisa- no fundo, no coração mesmo, Toca muito. cara. Uma coisa que é importante é que, assim, esses grandes festivais de música também, eu acho que tem que ter um palco. Com certeza. O The Town fez isso, o Rock in Rio está fazendo O isso Rock in agora Rio também. precisa fazer Todos isso esses festivais grandes, que enchem de gente, dá 70, 80 mil pessoas Isso por aí, dia, Hamilton. tem que ter um palco Não lá precisa também. Rock in nem ter Rio um não palco, é mais só colocar no aquele line-up, rock que- né? É, Porque claro. Então o vamos choro não abrir é pra parte. tudo. Coloca no É line-up. porque a Coloca gente também tem nós temos instrumentistas maravilhosos no Brasil inteiro. Em qualquer lugar que você vai, numa cidade pequena do interior do Brasil, tem uma roda de choro. Com certeza. Você vai no Paraná, tem. Você vai no Nordeste, vem, né, amigo? Sim, no Sempre Brasil tem inteiro, alguém, Brasil inteiro. 3, 4 pessoas numa cidade pequena que tocam choro. Que o pai tocava, o avô. Então, quer dizer, tem plateia para isso. Com certeza.
certeza. capacidade de fazer essa música virar a nossa música para todos os lugares do planeta. Né? E vocês Pra- acham pro que assim, Japão. porque eu acho já que assim, tem muitos jovens, eu falei do exemplo do meu filho e dessa galera que eu vejo nas ruas quando vocês estão tocando, eu acho que já tem muitos jovens, mas você acha que precisa fazer mais coisas para atrair público jovem? Total. Sim, sim. Tem que ser. Tem que ser, né? É porque, sabe o que acontece, gente? Também tem que pensar que o choro tem 150 anos. Ele não é de 150 ontem, anos, né? Ele é de muito tempo. Ou seja, tem muitas outras coisas sendo produzidas hoje em dia. Os jovens se interessam por outras coisas, que é natural, Sim, normal, lógico, tudo lógico. certo. Mas, ao mesmo tempo também, quando ele ganha esse título de patrimônio imaterial cultural, ou seja, é uma obrigação do Estado cuidar do Cuidar, choro, né? Então, eu acho exatamente. que uma delas seria isso, colocar matérias mais ligadas ao choro especificamente nas escolas, né? Sim. E de uma maneira geral, na escola de uma maneira geral, não só em escolas de música especificamente. Não, escola não. Né? Normal Que de isso conhecer atrai, os e fazer isso de compositores. uma maneira legal, Didática, assim, né? didática, Didática, boa, isso que os aí. jovens gostem, que não seja uma coisa chata, aquela coisa de velho antigo. É. Não tem que ter essa cara, tem que ter essa coisa alegre de encontro, A gente mostrar tem que se isso. reinventar Né? também musicalmente, Também, né? Para que o choro também siga comunicando com os jovens de hoje em dia. Né? Exatamente. Daí E o eu vou choro que fazer. a gente toca, ele é... O próprio Zé da Velha, É. porque O Zé todo mundo traz pode o legado. imaginar que o Zé da Velha, por ser um cara que fez o elo de ligação entre o Pixinguinha e a música mais moderna, ele é um cara que não é purista, que não toca, que não gosta só de formação regional. Não, de- toca de gafieira, cavaco, toca tudo. Não, ele Bossa baixo, nova. bateria, guitarra com o Zé da Velha, ele adora, você está entendendo? Então, eu acho que a gente fazendo isso também é uma maneira de comunicação. E aí né? eu vou fazer até uma provocação, porque o baile do Almeidinha ajudou a popularizar. Volta Muito. baile do Almeidinha. Volta para o Almeidinha, né? Hashtag volta mais Né? no Almeidinha. Antigamente também tinha a coisa do popular, da dança, né? Das gafieiras, que tinha muito no Rio, né? Tinha a Estudantina, a Elite, tinha várias gafieiras. E isso era uma coisa que as pessoas saíam de casa para dançar também. O né? baile do Almeidinha verdade. O baile do Almeidinha foi a veio nessa- inspiração a partir da Severino domingueira, Araújo. do Paulo Moura, que ele fazia todo domingo no Circo Voador. É isso aí. Eu mesmo tive uma gafieira E também tem durante plateia, 10 né? anos no Rio de Porque, Janeiro também, uma gafieira do bebê, né? Também tocava coisas assim, tocava muito choro Imagina o também. que deveria ser a gafieira do bebê, gente. É uma loucura, Nossa maravilhoso. Senhora. Muita criança dançando. Nossa, muita criança dançando. Tá aí, bebê, me fala. Você acha que o acordeon é um instrumento procurado por crianças, assim, por jovens? Agora muito, né? Porque teve uma fase assim que o acordeon, antigamente, na época do Mário Mascarenhas, né? Aham. Que era um instrumento tocado. Tem uma foto do livro que eu estudava que tinha uma foto que tinha 1000 acordeonistas numa foto. Então eram mulheres, homens, e jovens, idosos, todos tocando acordeon. Isso, não sei lá, nos anos 60, 50, não sei. Depois, o acordeon passou a ser uma coisa brega no Brasil, passou a ser uma coisa, um instrumento de velho, sei lá, com a... Regional, né? Uma coisa assim, depois que veio a Jovem Guarda, sei lá, essa coisa, o acordeon ficou estigmatizado. E agora ele voltou com força total. Voltou com a coisa do sertanejo, voltou com a coisa do forró, forró. bastante, o forró está em alta super alta, É. né? E no choro ele está se encaixando cada vez mais. Então, só o que falta para o acordeon? Falta é material mesmo de estudo, né? Porque ele é um instrumento que é tido como... Não é um instrumento... Pô, agora a gente foi oferecer um concerto que eu toco para acordeon, um concerto escrito para mim, para uma orquestra na Colômbia. Falou, não, mas a gente quer instrumento sinfônico, a gente só contrata shows para instrumento sinfônico. Eu falei, mas mais sinfônico do que o Mas, acordeon? é. Você quer o quê, então, né? Então, assim, ele ainda tem um certo estigma, Sim. né? O acordeon. Então, assim, ele não saiu do salão de baile e foi para a sala de concerto ainda, de fato, né? Que eu acho que deveria transitar nesses dois meios, né? Então, assim, mas acho que por ele ser muito estigmatizado como um instrumento de, sei lá, de rua, de cigano, de vagabundo, sei lá, uma coisa assim, ele tem pouco material. Então, os acordeonistas são muito intuitivos, tocam pela orelha mesmo, vão aprendendo uns com os outros e tal, dessa maneira. Então, por isso não tem muito nas escolas, não tem muito material. Existem poucos métodos e tal, mas assim, eu acho que tem muita gente vindo. Muita gente Eu vindo, vi comentando com o maestro Cristóvão Bastos outro dia que o Brasil é o país do acordeon, do mundo.
Eu adoro, gente, adoro. É verdade. E tem uma nova geração tocando muito bem, né? E Muito de bem. músicos que tocam músicas com letra, né? Eu vou falar Mestrinho, Marcelo Genesi, todos Exatamente. grandes Sim. Marcelo sanfoneiros, Cláudio, né? Kiko Marcelo Rossi. Tem Cláudio. grandes acordeonistas. Exato. Aqui, em Niterói, aqui no Rio tem bons acordeonistas. Eu acho que essa coisa, o que precisa mesmo é a mídia mostrar mais essa garotada tocando, porque a juventude está tocando bem também, né? A gente tem que elogiar os jovens, porque eles estão Exatamente. estudando. O material que eles têm hoje é muito grande. Se você entra num site, tipo assim, www.casadochoro.com.br, tem 20 mil partituras. Desde muito o início legal do isso. século. Eu me lembro quando eu comecei a estudar, Milton e Bebê, eu não aprendi, eu não tinha partitura para pegar, para aprender uma música. Então eu trabalhei muito ouvido, eu ficava ouvindo e tirando de ouvido. Assim como o pai dele ensinava ele, vamos ouvir aqui. A gente aprendeu muito essa coisa. E a gente aconselha também a garotada nova a ouvir música. Sim. Porque sim, ouvir com música certeza, é que a gente aprende. Porque a música começa aqui, né? Sim. No ouvido. E tem tanta Então, muito plataforma legal. agora, você bota lá as Tem, plataformas tudo. musicais, você bota. Sim. 2 baixa cliques Silvério, você viaja o baixa- mundo, né? Você viaja o mundo. Você pode tocar com uma base, assim, boa pra caramba, com pandeiro, violão, pega o seu instrumento e toca. Pra ser Não um tem bom... mais desculpa, né? É verdade. Enfim. Tá certo, bebê. Para ser um bom músico de música instrumental, precisa ter ouvido absoluto? Precisa estudar, né? Todo dia. Eu acho que o músico é uma profissão que a gente começa... a gente não escolhe, né? Tipo assim, eu não escolhi ser música. A música meio que me pegou, assim. Mas eu acho que a gente vai até a vida toda estudando. Não pode parar de estudar. A coisa... Mas eu acho que o que isso aí, ela concordo, perguntou, eu acho que não necessariamente precisa ter ouvido absoluto. O ouvido absoluto, ele ajuda muito, né? ajuda O bastante. Hamilton porque tem você ouvido aprende, absoluto e isso ajuda ajuda muito. muito ele. aprende a ouvir, né? Mas a gente vai ficando com um ouvido treinado também, muito treinado. Treinamento, Treinamento de ouvir, de tocar, de bater bola. Assim, uma vez a gente comentou também numa live com o Hamilton que essa coisa do choro, ela tem muito a parte de você fazer a sua lição de casa. Sentar no quartinho e estudar e fazer a sua parte, né? Sim, Estudar. Mas tem a coisa também de ir para a rua, Da prática de conjunto. E de socializar. conjunto, de socializar, de tocar com as pessoas. E tudo isso tudo você vai criando uma casca, né? Você Claro. vai ficando amigo da música, né? É como um relacionamento. Se você não fizer carinho nela e não estudar todos os Claro. dias e não tiver com os teus amigos comungando isso, ela vai se afastando, né? É aquela coisa de que músico tem umas, que vocês falam que eu estou tem que fazer baile, tem que ter feito baile. Músico que não faz baile, isso aí. né, não? isso aí. Tem que, Eu vi o Fagner- tem que ralar em baile, né? Tem um mito do violonista, principalmente, quem faz a parte do acompanhamento no choro, que aprende, que toca sem nem conhecer a música. Tem você sai tocando, o cara já sai acompanhando. Tem esse mito assim do choro. Mas, na verdade, é um mito que ele é baseado numa coisa muito séria, que é os caras sabem muitas músicas. É isso aí. Sim. Sabe? Então, por Dá pra exemplo, acompanhar um amigo vários. meu da Detentor universidade... da linguagem. Exatamente. Um amigo meu da universidade, na época que eu fazia o UNB lá em Brasília, ele estava lá em casa e falou pro meu pai: "O senhor Américo, o pessoal fala que o senhor toca música de primeira sem conhecer a música. Como é que o senhor faz isso?" Aí ele falou assim: "Você que pensa que eu não conheço." Ou seja, é tanta música que está na cabeça dele. Claro. E a linguagem está ali. Então, colcha pode de até tocar uma retalho. música que ele nunca tocou, mas como ele já passou tanto por aqueles caminhos, aí vai. Você falou do seu pai agora, eu me lembrei de uma entrevista que eu vi sua, que você ganhou o bandolim para tocar uma música para o seu avô, que a sua avó gostava. Não tem essa história Então, também? tem essa história, porque me pergunto por que o bandolim, né? E eu não sei a resposta exata, mas uma das teorias que eu criei depois é porque minha avó, ela morreu, e meu avô, poxa, eu vi meu avô chorando muito, com muita saudade dele, assim, ele morava na minha casa, né? E ela adorava Naquela Mesa, que é a música do Sim, Jacó, que que o Sérgio Bittencourt fez pro pai. pro Jacó, né? E que fala em bandolim. Então, e quem me deu meu primeiro bandolim foi esse meu avô. Que inclusive meu nome é Hamilton de Holanda Vasconcelos Neto, é o nome dele. E ele me deu esse primeiro bandolim. Mas eu não sei se foi exatamente por isso. Isso é uma coisa que da minha cabeça, porque depois quando ele morreu, eu nunca perguntei. Imagina, eu aprendi a tocar o bandolim antes de aprender a ler e escrever. Então, Caramba! para mim sempre foi uma coisa normal, igual, sei lá, botar a roupa para sair, tomar um banho, comer, escovar os dentes, sei lá, qualquer coisa natural assim na minha vida. O bandolim sempre teve dessa maneira. Então, eu não sei por que foi, mas essa é uma boa teoria. Naquela Mesa
Assim, que botou na cabeça do meu avô que ele queria ouvir o som do bandolim e me deu um bandolim de presente. Porque lá em casa tinha cavaquinho, violão de 6, violão de 7, pandeiro, assim, era um sofá. Meu pai deixava fora das caixas os instrumentos, sempre no sofá aberto ali, a gente criança. No cantinho tinha um órgão, mas só que o bandolim que me pegou. Seu Américo era incrível, hein? Meu pai. Benza a Deus, seu Benza a Américo. Deus, Olha, seu um Américo, beijinho. Agora a gente está encerrando, gente. Eu prometo que eu não vou chorar. Mas eu quero saber de vocês uma coisa aqui para encerrar. Última perguntinha, assim. O que o choro tem que embala tanto os nossos corações, que toca tão fundo, que os outros gêneros não têm? Em uma palavra, Silvério. Tem muito amor nessa música. Eu também acho. Só você poderia A gente responder isso, toca com Silvério. amor, com muito Mas amor. é verdade. E passa isso para as pessoas. Passa né? mesmo. A gente Bebê, e toca você? com muito amor, né? Muito amor, não só pela música, amor pelo instrumento, pela carreira, pessoas. pelas pessoas. É todo um amor geral, assim. Eu acho que é não só pela música, por tudo. É isso aí. Hamilton. Eu estava pensando aqui, eu acho que se for uma palavra só, é encontro. É uma música que faz a gente se encontrar, faz a gente querer estar perto das pessoas. Quem está ouvindo quer estar por perto também. Às vezes a gente quer aprender uma música nova para apresentar. Pô, olha a música que eu aprendi. Eu e Rogerinho, a gente se liga direto. Rogerinho, ó, a escala nova, ó, a música nova. Ele liga para mim, ó, a música que eu fiz nova aqui. Então, ela inspira o encontro, sabe? Ela inspira a gente estar junto das pessoas. Coisa mais linda vocês, sabia? E Você nada sabe que- melhor do que passar esse amor para as pessoas, É, né? é. Um compromisso que o músico tem que ter, passar a verdade do coração, da alma para as pessoas que estão te ouvindo. Eu adoro música, meu Deus. Você sabe, para encerrar aqui, você sabe que tem 3 tipos de pessoas no mundo, né, Silvério? As boas, as más e os músicos. Beijo, Obrigada, bebezinho, querido. demais. Muito obrigada. Que honra, Milton, que honra, que honra. Silvério, que honra. Vou pedir para vocês dois, você e bebê, voltarem lá para vai o show tocar na mais um rua. pouquinho, né? Agradecer muito a vocês, meu Deus do céu. Meus a Fabizinha, minha parceira, vem cá. Como é que tá o Bento? Tá bem. Ai, coisa mais linda, meu Bentinho. Bento vai vir um dia aqui pra bancada, hein, gente? Meus amores, que aula que a gente teve hoje aqui sobre o choro. Esse gênero musical que expressa a nossa criatividade, a nossa brasilidade, sempre preservando a sua essência e, paralelamente a isso, segue conquistando novos fãs mundo afora. Isso é lindo. Infelizmente, nosso programa de hoje está chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado muito. A gente fez com muito amor, porque eu amei. Eu estou muito feliz. Bom final de semana, até segunda. E outra coisa. A gente vai ter agora uma saideira irada demais da conta. Um pouco mais de choro para alimentar a nossa alma. É com vocês, Choro na Rua. Beijo! Um beijo, meus amores. Tchau! É com vocês.